A menina, uma nobre princesa do império, só consegue comer folhas sujas todos os dias. O imperador disse à pequena princesa que voltaria para ela, mas essa espera já dura 7 anos enquanto ela vive sozinha nesta floresta. Felizmente, a pequena princesa tem um jovem dragão chamado Zion para fazer companhia, tornando a vida menos solitária. Mas ela não come uma refeição adequada há 5 anos e se isso continuar, ela vai morrer de fome aqui. A pequena princesa pergunta a Zion se ele vai crescer muito quando amadurecer, e se sim, ele deve levá-la para longe, para que ela nunca mais precise passar fome aqui, porque ela esperou pelo imperador por 7 longos anos. Seu amor pelo imperador já esfriou há muito tempo, e ela e Zion continuam procurando comida, mas muitas vezes acabam vomitando por comer coisas erradas. Um dia, Zion descobre um colar de pedras preciosas brilhantes. A pequena princesa olha para ele com confusão, e então estende a mão para pegar o colar. De repente, uma luz deslumbrante brilha. A pequena princesa não sabe que este colar é um fragmento de estrela que representa poder divino, e quem o possui pode herdar o poder dos deuses. Mas a pequena princesa, assustada, o joga longe. Enquanto isso, os 3 filhos do imperador também estão procurando algo na floresta, e descobrem que o fragmento de estrela da irmã deles desapareceu. E se não conseguirem encontrá-lo, o imperador certamente os punirá. A confusão aqui chama a atenção do trio. A pequena princesa pega Zion e tenta sair, mas os 3 a confundem com uma ladra. A pequena princesa corre desesperadamente, mas não tendo comido adequadamente há tanto tempo, logo é alcançada. Ela segura Zion com medo, tremendo por inteiro. O príncipe Derek a agarra pelo colarinho, exigindo saber se ela é uma servente dos estábulos. A pequena princesa se debate freneticamente em seu aperto. Derek perde o controle e ela é jogada longe, mas a primeira reação da pequena princesa é procurar Zion, que voou para longe quando a princesa Leona chega ao local. Ela imediatamente repreende os 2, dizendo que isso é claramente apenas uma criança. Ela corre para confortá-la, mas a pequena princesa já está fria em relação ao afeto familiar e empurra a mão de Leona. Gritando alto, "Vocês são todos mentirosos, não me toquem." Sua voz furiosa ecoa por toda parte. De repente, muitos corvos negros aparecem ao redor. Os 3 irmãos ficam atordoados com essa cena, mas quando os corvos se dispersam, eles descobrem que a menina desapareceu. A pequena princesa corre rapidamente e, segurando Zion, ela odeia cabelo da cor do platina. Em suas memórias, um homem disse que voltaria, mas a pequena princesa esperou aqui por 7 anos, sem nenhuma notícia. Enquanto corre, ela esbarra em um homem. O impacto faz a pequena princesa voar vários metros. Uma sombra escura cai sobre ela. O homem pergunta com firmeza quem é a pequena princesa e o que ela está fazendo ali. Mas, nunca tendo interagido com humanos, ela não consegue dizer uma palavra. De repente se senta, agarra Zion e sai correndo sem dar ao homem a chance de questioná-la. O homem olha para a criança à sua frente confuso, mas ao ver o sangue no chão, ele decide seguir e verificar a situação. Finalmente, após uma perseguição, ele avista a pequena princesa escondida atrás de uma árvore grande. O homem diz suavemente: "Vejo que você está ferida. Posso ajudar a tratar você." Mas a pequena princesa se recusa a reconhecer o homem, permanecendo escondida atrás da árvore em silêncio. Vendo que palavras não funcionariam, o homem tira a comida que tem na mão. Ao ouvir que há comida, o estômago da pequena princesa começa a roncar. Depois que o homem coloca a comida no chão, ele dá um passo para o lado, vendo que o homem não tem más intenções. A pequena princesa começa a devorar a comida. O homem pergunta gentilmente se a pequena princesa mora ali. A pequena princesa muda sua atitude desconfiada e diz ao homem que vive ali há 7 anos. Quando sua mãe morreu, ela não deixou um nome também nesse momento. Os olhos da pequena princesa chamam a atenção do homem. Ele diz à pequena princesa que virá trazer comida todos os dias a partir de agora, então ele se apressa de volta para o palácio, porque ele viu que a pequena princesa tem olhos de gema e o mesmo cabelo platinado que o imperador. No palácio, o príncipe Derek também está enviando pessoas para procurar o paradeiro da garota. Mas o comandante da noite, Calazan, se recusa a emprestar homens a ele. O homem de antes está em um canto ouvindo a conversa deles. Parece que eles já sabem sobre a garota também ao mesmo tempo.
A discussão deles atrai o imperador que passa. Ao ver isso, Derek relata o assunto ao imperador, mas o imperador responde incrédulo. Não pode ser uma criança naquele lugar. Mas o general William atrás dele também diz ao imperador que viu uma garotinha esfarrapada. Vendo alguém apoiando o príncipe, imediatamente diz em voz alta: é a garota? William diz ao imperador que a garotinha está agora no castelo abandonado, na floresta, e ela tem os mesmos olhos de gema que Sua Majestade. O imperador acaricia o queixo pensativo por um momento, e depois leva todos ao castelo abandonado. A pequena princesa parece sentir a chegada do imperador, parada na árvore segurando Zion em silêncio. Os dois se encaram por um bom tempo. A pequena princesa olha para esse homem que a abandonou em suas memórias, e diz friamente: eu nunca disse que você poderia voltar. O imperador coloca uma mão no peito em saudação, e diz à pequena princesa que não querem fazer mal. Mas a pequena princesa, muito protegida, não se atreve a descer. No entanto, ela perde o equilíbrio e escorrega. Nesse momento, uma mão a levanta gentilmente. Luz se reúne sob os pés da pequena princesa, formando uma nuvem. E o imperador lançou magia a tempo de pegá-la, e a pequena princesa aterrissa em segurança. Quando ela abre os olhos novamente, encontra o imperador segurando-a. De repente, as mágoas em seu coração afloram. Ela quer dizer algo, mas hesita, então se debate desesperadamente contra o abraço do imperador e acaba arranhando seu rosto. Os ministros atrás ficam alarmados olhando para o imperador. A pequena princesa também se assusta com sua própria ação. Eu não queria machucá-lo. William olha para o imperador ansiosamente de lado. Após receber o sinal do imperador, William fecha a boca. A pequena princesa diz baixinho: eu não queria te machucar, me coloque no chão. Com a magia do imperador fazendo efeito, a pequena princesa desce lentamente ao chão. Mas no segundo seguinte, ela corre rapidamente para trás de uma árvore para se esconder. Nesse momento, o imperador de repente se ajoelha. Olhando para a pequena princesa diz com mágoa: você não queria mais mim. Você disse que voltaria, mas eu esperei tanto tempo e nunca te vi. Só me deixe, eu tenho Zion, não preciso do papai. Ao ouvir a palavra papai, o imperador fica pensativo. Ele se vira para perguntar a William o que significa papai. William se ajoelha e responde: seu subordinado ouviu a criança chamar a mãe de mamãe, então papai deve significar pai. O imperador acena com a cabeça ao ouvir isso. Imediatamente sorrindo para a pequena princesa: eu te fiz esperar demais, criança. Os dois ministros ficam surpresos. O imperador realmente sorriu. Os olhos da pequena princesa se arregalam enquanto ela pergunta: você se lembra de mim? Após um momento de silêncio, o imperador responde apenas com um. A pequena princesa olha para o imperador antes de baixar a cabeça e dizer: ele é um mentiroso. Então tenta afastar o imperador, vendo que seu arrependimento não está funcionando. O imperador imediatamente muda sua abordagem e diz à pequena princesa: vou preparar algo para você comer e cobertores para esta noite. Talvez eu tenha chegado um pouco de repente hoje, voltarei amanhã, mas a pequena princesa ainda segura Zion em silêncio. O imperador então tira a capa vermelha que está atrás dele e diz: fique com isso para usar por enquanto. Então o imperador deixa o castelo com seu povo, e uma vez do lado de fora, ele imediatamente ordena ao mordomo que prepare comida, roupas e cobertores. Então designa a equipe de Calazan para verificar a sala de registros, garantindo que investiguem minuciosamente a identidade da pequena princesa. Ele leva Calazan até a sala de registros, onde o registrador documenta tudo o que acontece na família real. Após revisar os livros de registro por um longo tempo, o imperador pergunta ao registrador Oslo se o que está escrito aqui é verdade. Os livros de registro reais documentam eventos reais, e apenas o registrador pode acessá-los, mas agora o imperador questiona se é verdade. Após receber a resposta afirmativa de Oslo, o imperador cai em pensamentos. Oslo pega o livro, confuso, e está claramente registrado lá. Em um certo dia, o imperador trouxe uma mulher da tribo Yar e deu a ela o castelo no Nordeste. Mais tarde, a mulher deu ao imperador uma filha. Ao ver isso, os olhos do registrador também se arregalam, pois nem ele, nem o imperador têm qualquer memória desse evento. É como se a pequena princesa tivesse aparecido do nada.
mas textos antigos registram que o povo da sua tribo vive pela memória. E quando se casam com alguém de outra tribo, eles morrem, e o poder divino apaga a memória dos outros sobre eles. Ao ouvir isso, o imperador se sente um pouco de coração partido. Como a pequena princesa sobreviveu todos esses anos, parece que a única que sabe de tudo agora é a parteira que a trouxe ao mundo. Nesse momento, um jovem de cabelo vermelho entra correndo, dizendo ao registrador: "Mestre, quero sair e brincar." Oslo o repreende. O menino fica ali, magoado, sem ousar se mover. Afinal, é a primeira vez que ele vê o imponente imperador. O registrador então acena com a mão, deixando ele brincar, indicando que não tem como lidar com esse encrenqueiro. O jovem parece ter ouvido a conversa sobre uma garotinha na floresta. Ele sorri levemente e sai correndo. Então o imperador confia ao guardião dos registros a tarefa de encontrar uma forma de restaurar as memórias. Para o guardião dos registros, a ordem do imperador é difícil de recusar. Aqui, a pequena princesa come à vontade pela primeira vez. E tem cobertores quentes para dormir, lembrando das coisas que o mordomo trouxe hoje, estavam incrivelmente deliciosas. Mas quando ela olha para a floresta, vê que as folhas estão prestes a murchar, o que significa que o inverno está chegando. Então o Senhor dos Espíritos também vai acordar em breve. Ontem, o imperador veio ver a pequena princesa novamente, mas ela ainda não quer reconhecê-lo. Depois de pensar por um momento, o imperador pergunta de forma constrangedora: "Você ainda não tem um nome?" "Tem, então deixe-me te dar um chita." Ouvindo que ele vai dar um nome a ela, a pequena princesa pergunta rapidamente ao imperador: "Quando?" O imperador diz firmemente: "Quando a lua nascer, eu voltarei e consultarei alguns livros." Mas quando a pequena princesa acorda, vê um jovem de cabelo vermelho parado bem na sua frente. Isso assusta muito a pequena princesa. Ela rapidamente se afasta, mas o jovem apenas ri alegremente. Ele estende a mão para puxar a pequena princesa para cima. Sua personalidade alegre deixa a pequena princesa bastante confusa. Ele se apresenta feliz como Lapas, o herdeiro do guardião dos registros, querendo se tornar bons amigos da pequena princesa, mas ela ainda está em choque do que aconteceu antes e não se recuperou. Ou ela pensa consigo mesma que estava dormindo tranquilamente, mas encontrou uma pessoa maluca. Vendo que a pequena princesa não fala, o jovem pensa que ela é muda. A pequena princesa então pergunta: "Qual é o benefício de ser amiga?" Vendo a pequena princesa responder a ele, Lapas fica muito feliz e imediatamente diz: "Vamos ser amigos. O palácio é tão chato. Assim podemos ter aventuras juntos." Mas a pequena princesa está sem palavras. Ela ainda não disse uma palavra. Esse cara já a puxou para cima. A pequena princesa ainda não quer ir, porque o imperador ainda não veio dar um nome a ela. Ela quer esperar aqui pelo imperador. Do outro lado do palácio, o mordomo corre ansiosamente para encontrar o imperador. No enorme escritório, livros estão empilhados ao redor do imperador. Ele pergunta ao mordomo por que ele não estava vigiando a pequena princesa. Na floresta, o mordomo diz que só foi preparar o almoço e a pequena princesa desapareceu. O imperador imediatamente o olha com raiva. Arranje rapidamente para o corpo de cavaleiros procurar a pequena princesa. "Me informe imediatamente assim que ela for encontrada. Eu mesmo irei buscá-la." Neste momento, a pequena princesa já foi arrastada por Lápis. Para brincar na floresta, ela continua olhando para a lua porque o imperador prometeu que viria dar-lhe um nome quando a lua surgisse. Mas ainda não há sinal do imperador. Será que ela foi enganada novamente, depois de andar por quem sabe quanto tempo? A pequena princesa se sente tão cansada que está prestes a desmaiar. Ela vê o imperador correndo em sua direção. "Minha filha, você está bem?" O imperador pergunta ansiosamente sobre a condição da pequena princesa, mas antes que ela possa responder uma palavra, ela desmaia nos braços do imperador. Em seu sonho, a pequena princesa vê sua mãe acariciando seu rosto suavemente. No momento em que abre os olhos, vê a imagem de sua mãe no imperador. O imperador olha preocupado para a pequena princesa, temendo que ela possa se sentir desconfortável. A pequena princesa pergunta ao imperador: "O que o papai está fazendo aqui?" O imperador sorri levemente. "Este é meu castelo. Depois que você desmaiou, eu a trouxe de volta para tratamento. Estive esperando você acordar. Prometo te contar seu nome. Ao ouvir que terá um nome, a pequena princesa imediatamente se senta animadamente na cama.
mas, estando um pouco fraca, ela cai de volta logo após se sentar. O imperador pergunta ao sumo sacerdote atrás dele, irritado: como você está tratando dela? Seu título de sumo sacerdote é falso. O sacerdote também fica sem palavras, pensando que a criança está desnutrida e não há nada que ele possa fazer. O imperador se vira para a pequena princesa e diz: desculpe, minha filha, eu fiz você esperar muito tempo, não fiz. A partir de agora, Tustos, seu nome será Leia. Esse nome carrega o significado de deusa do sol. Olhando para o papai gentil diante dela, a pequena princesa acena com a cabeça em concordância. Agora ela é uma criança com um nome e o imperador ao seu lado. Começa sua jornada como um pai babão e logo pergunta à pequena princesa: você está com fome? Devo mandar trazer algo para comer? É chamado de Zion, certo? Como é comer? Vou fazer os servos prepararem isso também. Ouvindo a pergunta do imperador, o pequeno dragão imediatamente faz um som suave, ao lado da pequena princesa, indicando que quer comer algo gostoso. Vendo a pequena princesa sorrir, o coração do imperador se sente muito melhor. Ele sabe que deve muito a essa criança. Assim como pai e filha sentam-se juntos para comer. Pela primeira vez, o imperador pergunta à pequena princesa se está frio. O inverno está chegando. Ele pergunta se a pequena princesa quer se mudar para o palácio para viver, mas a pequena princesa está acostumada a viver sozinha na floresta. Ela responde ao imperador que está vivendo bem, mas o imperador diz que se mudar significaria uma cama macia para dormir, e poderiam construir um ninho para Zion, e ela poderia comer muitas coisas deliciosas todos os dias. Mas a pequena princesa ainda recusa o pedido do imperador. Ela diz infeliz: eu gosto do nome que o Popop me deu, mas eu não gosto do Popop. O imperador ouve que a pequena princesa ainda não o perdoou. Ele baixa a cabeça envergonhado, dizendo: eu sei que foi tarde demais para eu te encontrar depois de tanto tempo, mas eu quero lembrar de você. Espero que você fique aqui e viva comigo. Eu prometo visitar você todos os dias, e nunca vou te esquecer. Essas palavras tocaram profundamente o coração da pequena princesa. Esta é a primeira vez que ela recebe amor paterno, e há uma sensação indescritível em seu coração neste momento. Uma agitação do lado de fora chama a atenção deles. O imperador diz: sua água do banho deve estar pronta. Ao ouvir sobre o banho, os olhos da pequena princesa imediatamente se arregalam. Do lado de fora da porta, a cabeça de Derek aparece. Ele cumprimenta timidamente a pequena princesa, e atrás dele, seus irmãos mais novos também aparecem animadamente, cumprimentando a pequena princesa. Vendo aquelas 3 pessoas barulhentas diante dela, a pequena princesa fica assustada. Então o imperador chama 2 servos para cuidar da pequena princesa. Ele se vira para ela, que está escondida debaixo da cama, e diz: as crianças já foram embora. Você pode sair agora se estiver com medo. Vou pedir para o Heron ficar com você. Mas a sombra negra do mordomo chama a atenção da pequena princesa. Os olhos dela brilham enquanto pergunta se o vovô encontrou pessoas más. Está tudo escuro ao seu redor, muito estranho. O mordomo está completamente confuso. A pequena princesa se vira e diz ao mordomo para ter cuidado com as folhas, deixando o imperador e o mordomo aqui. Não entendo nada do que ela está dizendo. O mordomo acaricia o queixo e diz: embora eu não tenha certeza, tenho algumas pistas. Após a investigação do mordomo Heron, ele diz ao imperador que encontrou algumas plantas venenosas que foram colocadas deliberadamente em algum lugar. Ao ouvir essa notícia, o imperador imediatamente fica preocupado. O mordomo continua respondendo, mas felizmente, as plantas venenosas não mostram sinais de terem sido usadas. Mantenha isso em sigilo por enquanto. Aumente a proteção para os príncipes e princesas. Assim que o imperador termina de organizar tudo, a porta é empurrada por um servo, que diz apressadamente: aconteceu algo com a pequena princesa. Quando o imperador chega ao local, ele vê um servo com arranhões por todo o rosto. O servo diz ao imperador: a pequena princesa tem medo de tomar banho, ela só tocou na água, e começou a gritar mentiroso. E saiu correndo do banheiro. Depois de pensar por um momento, o imperador dispensa os 2 servos, e então, olhando para a pequena princesa escondida debaixo da cama, ele se agacha gentilmente e diz: sinto muito, eu não sabia que você não podia tomar banho. A pequena princesa responde tristemente: tomar banho não é assim, papai. Na verdade, você realmente me odeia, não é? O imperador pergunta à pequena princesa:
Então, como é tomar banho, na compreensão de Leia, você pode contar ao papai sobre a coisa brilhante que envolve todo o corpo. Gotas de água voando pelo céu muito lindas e bonitas. A expressão do imperador muda levemente ao ouvir isso. Ela está falando daquela pessoa. Então ele pergunta à pequena princesa quem a banhou assim. A pequena princesa responde: minha boa amiga. O imperador parece entender algo. E diz gentilmente: filha, você pode sair e ouvir minha explicação? A pequena princesa lentamente espreita a cabeça para fora depois do banho. A pequena princesa parece uma pessoa diferente, com olhos de gema cativantes e cabelo platinado. O imperador explica cuidadosamente à pequena princesa que existem muitos tipos de banho. O tipo de hoje não brilha. A pequena princesa diz com raiva: esse tipo de hoje não brilha. A pequena princesa diz, irritada: eu não gosto do tipo de hoje, é minha culpa, mas eu prometo, Leia, na próxima vez, vou explicar direitinho para você do outro lado da floresta. Um homem de aparência refinada abre os olhos lentamente. Onde quer que vá, há uma aura fria. Ele levanta a cabeça devagar, olhando para o céu e diz: acordei um pouco cedo desta vez, espero que ela não tenha chorado depois do banho. O imperador começa a persuadir a pequena princesa a se mudar para o palácio. Ao ouvir isso, a pequena princesa levanta a cabeça, pensa por um momento, e então recusa o pedido do imperador, porque o inverno está chegando logo, e sua boa amiga, o Senhor Espírito, vai acordar em breve. O imperador olha para a filha com olhos determinados e diz: o inverno será muito mais frio do que agora, será muito difícil para você sozinha lá. Vendo que a pequena princesa não responde à sua pergunta, o imperador acaricia o queixo, pensando que não pode deixar a pequena princesa não gostar mais dele. Então ele decide reconstruir o castelo abandonado na floresta. Quando o inverno chegar, a pequena princesa poderá passar o inverno na floresta, mas durante esse tempo, ela deve viver primeiro no palácio. Olhando para o imperador sorridente à sua frente, o coração da pequena princesa também se enche de alegria. É a primeira vez que ela sente o amor paternal. O jovem dragão Zion em seus braços também está fazendo sons felizes. A pequena princesa conversa fluentemente com ele, o que surpreende muito o imperador. Ele pergunta à pequena princesa: Zion está falando com você? A pequena princesa responde: sim. Ele diz que a comida é deliciosa e me pede para aceitar a bondade do Popop. Isso é maravilhoso. Eu prometo que vou reconstruir o castelo antes do inverno, para que você possa passar o inverno lá quentinha. A vida no palácio é muito confortável. O imperador arranja 2 servos para cuidar da pequena princesa e manda biscoitos deliciosos como guloseimas. Quem poderia resistir a isso? Nunca tendo comido biscoitos antes, a pequena princesa começa a comer em grandes mordidas e acaba engasgando. Isso apavora os servos próximos. Eles rapidamente lhe oferecem leite quente, mas quando vem a pequena princesa, lambendo e bebendo leite, ficam ambos pasmos. Eu não sabia que a pequena princesa nunca tinha usado utensílios para comer. Depois de comer e beber à vontade, a pequena princesa não se esquece de guardar um pouco para seu pequeno dragão. O mordomo traz roupas limpas para a pequena princesa vestir. Ele coloca gentilmente os sapatos nela e também prepara uma mochilinha, cheia de vários biscoitos. Olhando para o mordomo, que é tão gentil com ela, a pequena princesa o observa sem entender. O mordomo Haren está bem confuso e pergunta à pequena princesa o que ela está olhando. Leia responde feliz: Haren é amarelo, é quentinho, muito bom. Eu não desgosto do Haren. O mordomo percebe que a pequena princesa distingue o bom do ruim pela cor, então ele pergunta à pequena princesa: que cor é o imperador? Depois de pensar por um momento, a pequena princesa aponta para o vaso dourado na mesa e diz: a cor do Popop é parecida com essa. Haren olha para o vaso que é dourado. Leia diz que quer sair para brincar. Depois de trocar de roupa, Leia vai até o castelo abandonado onde costumava vagar. Nesse momento, Leona e o terceiro irmão espiam, seguindo Leia. O terceiro irmão lembra a irmã que não podemos nos aproximar dela sem a permissão do pai. Leona acha que ela só está observando de longe. Leona continua elogiando como Leia é adorável, e percebe que Leia está vestindo roupas que seu irmão mais novo costumava usar, o que a deixa com ciúmes. Ela está muito confusa.
Claramente suas próprias roupas são mais fofas, por que dar as roupas do irmão mais novo para Leia? Leona se aproxima de Leia, e seu terceiro irmão a lembra, um pouco receoso, que se chegarem mais perto Leia vai notar. Leona se vira para ativar a supressão de linhagem. Por que você é tão chato? Estamos tão longe, e se ela se machucar o irmão fica sem palavras. Quando Leona se vira para olhar para Leia, ela já desapareceu. Leona fica um pouco preocupada. Está tão escuro e assustador aqui, e se algo acontecer com Leia? O terceiro irmão já está suando frio, e então, sons de cucu vêm dos arbustos escuros. Os dois olham para onde vem o som, seus rostos ficam pálidos de medo. Uma sombra escura aparece lentamente. Leona está tão assustada que não consegue olhar diretamente. Abraçando seu irmão e soltando um grito, a sombra aparece. É Zion. O terceiro irmão olha para a aparência assustada de Leona e não consegue evitar uma risada. Leona ativa novamente a supressão de linhagem, repreendendo o Numaz, mas eles descobrem que Zion, que estava todo preto da última vez, agora tem uma cauda azul e garras, parece estar segurando algo na boca, mas está muito escuro para ver claramente. Leona se aproxima de Zion, só para descobrir que Zion está segurando um rato na boca. Leona fica tão assustada, ela abraça seu irmão novamente e grita. Zion vira a cabeça e faz um som suave. Leona se agacha e pergunta. Zion, a Leia está lá embaixo. Zion acena com a cabeça fazendo um som de cuco. O terceiro irmão fica um pouco surpreso. Zion é apenas um dragão jovem, ainda assim, é tão inteligente. Leona continua perguntando a Zion se eles podem descer para encontrar a Leia. Zion coloca o rato que estava na boca e então se senta, acariciando a barriga. Leona pergunta, um pouco confusa, o que ele está dizendo. Seu irmão responde. Talvez ele esteja dizendo para ficarmos quietos. Ao ouvir isso, Zion faz um som feliz, então ele leva os dois para encontrar a Leia. Neste momento, o terceiro irmão se lembra do que o pai disse antes de partirem. Sua Majestade instruiu-os que Leia ainda tem muito medo das pessoas e disse para não se aproximarem facilmente. Depois que os dois concordaram, eles se viraram e vieram aqui. Ele se sente inquieto. Devemos realmente ir? Leona diz que eles só vão descer para dar uma olhada. Desde que confirmemos que ela está bem, voltaremos. Os dois seguem Zion até o porão e descobrem que Leia está acariciando um gato. Zion leva o rato que caçou até Leia. Leia sorri e diz, minha barriga está cheia agora, você come. Neste momento, ela percebe que a cauda de Zion ficou azul. Zion faz um som suave, dizendo a Leia que enquanto ele caça com dedicação, seu corpo todo ficará azul. Leia acha isso inacreditável. Enquanto os dois irmãos observam secretamente, ficam ainda mais impressionados. Estamos realmente tendo uma conversa. Leona olha para Leia encantada. Ela é realmente tão adorável. Se o rosto dela fosse um pouco mais gordinho, ela seria ainda mais fofa. Corações pequenos continuam flutuando no ar. Seu irmão mais novo está completamente sem palavras sobre isso. Leia olha para cima, antecipando a chegada de seu amigo espírito. Ela não sabe quanto tempo mais até o inverno chegar. Neste momento, no palácio, Sua Majestade está se reunindo com o comandante Khalizan e o chefe dos mordomos Heren. Ele diz a Khalizan para investigar se há alguma pista de magos naquele castelo. Heren diz a Sua Majestade que o castelo ainda está passando por reparos externos e também pergunta se Sua Majestade contou à Imperatriz sobre Leia. Sua Majestade responde, ela escreveu recentemente dizendo que voltará em breve ao castelo. Zion diz a Leia que alguém está vindo. Ao ouvir isso, os dois irmãos se escondem nas sombras e começam a suar frio. A garotinha está um pouco confusa, é o papai ou Heren, mas Zion diz que não é nenhum dos dois, deixando-a ainda mais confusa. Zion diz para ela se perguntar. Leia se vira para olhar onde os dois estão escondidos. Por que você veio aqui? Leona responde nervosamente. Eu estava preocupada ao te ver sair sozinha. Então eu te segui para ver como você estava. Leia pensa que embora o papai seja irritante, ele é seu pai afinal. E Haren é tão gentil e atencioso quanto o Senhor Espírito. Mas porque eles estão aqui, você ainda é muito pequena, sendo chamada de criança por Leia. Leona não gosta disso. Ela imediatamente avança, cerrando os punhos. Eu vou ser sua irmã mais velha.
Claro que posso me preocupar com você. Leia inclina a cabeça. Ela não entende o que significa irmã mais velha. Papai disse que você vai se tornar nossa irmã mais nova. Ouvir a palavra irmã mais nova, novamente a deixa ainda mais confusa. Nesse momento, Leona propõe se aproximar de Leia. Eu quero ficar mais perto de você se você não tiver medo. Posso me aproximar um pouco, no entanto, Leia permanece em silêncio, vendo que ela não responde. Leona diz que vai compartilhar seus biscoitos de chá da tarde com ela. Ao ouvir sobre os biscoitos, Leia imediatamente fica interessada. Leona continua a tentá-la. Eu posso te dar todos os meus biscoitos. Ouvi que os lanches de amanhã também terão uma fonte de chocolate. Os olhos de Leia brilham ainda mais, ela não sabe o que é uma fonte de chocolate. Loiro nesse momento, Leona diz que está muito longe, explicar é complicado. Posso me aproximar um pouco mais? Seu irmão mais novo está completamente sem palavras. Se perguntando que truque Leona está tentando fazer agora. Leia está um pouco assustada. Mas Leona a olha com expectativa, dizendo apenas não fique muito longe de mim. Diante da tentação dos biscoitos, Leia concorda. Leona se aproxima de Leia, explicando a fonte de chocolate para ela. Nesse momento, seu irmão mais novo fica awkward no canto como um terceiro incomodo. Nesse momento, dentro do castelo, Sua Majestade está anunciando que reconhecerá oficialmente a identidade da princesa Leia. Ele explica que a constituição especial da mãe dela fez com que ele esquecesse. Leia. A Marquesa Kelsey pergunta que evidência prova que a criança é da linhagem de Vossa Majestade. Sua Majestade apoia a mão no queixo e diz: Kelsey, você é esperta. Tenho certeza de que, ao ver a Leia, você entenderá tudo. Apenas aqueles com sangue real possuem olhos de pedra preciosa. A primeira vez que vi a Leia, senti a mesma alegria de reencontrar alguém que não via há muito tempo, a menos que aquelas pessoas no templo sejam cegas. Quem se atreveria a dizer que os olhos dela não são de pedra preciosa? Kelsey então pede que Sua Majestade arranje um encontro com a princesa. Sua Majestade recusa, explicando que Leia ainda tem muito medo das pessoas. Atualmente, apenas ele e Heron têm permissão para ficar perto dela por um tempo. Além disso, sua aparência realmente assustaria. Essa afirmação deixa a Marquesa paralisada. Ele suspira suavemente e diz: eu entendo. Sua Majestade, então vamos prosseguir para a próxima pauta. O capitão Calazan apresenta documentos sobre uma epidemia que está se espalhando no território do Visconde Helvin. Um homem se apresenta como Kofi, Seband, filho do Visconde Helvin. Meu pai está ocupado lidando com a epidemia, então vim como seu representante. Ele relata que feras selvagens estão soltas no território, atacando humanos ferozmente. Aqueles que são atacados e feridos enlouquecem, mordendo tanto humanos quanto bestas. Sua Majestade pergunta: a epidemia melhorou? Como estão sendo tratados os cidadãos infectados? Kofi responde que atualmente não há solução, e todos os infectados foram isolados. Sua Majestade também está sem saber o que fazer, e diz que irá elaborar uma estratégia. Assim que tomar uma decisão, enviarei notícias. Ele então ordena a Calazan que emita imediatamente uma proclamação nacional, alocando recursos e apoio militar para o território do Visconde Helvin. Ao concluir a reunião, Sua Majestade chega à porta de Leia. Ele estende a mão e bate na porta, toque-toque. Ele espreita pela fresta da porta e diz a Leia: desculpe o atraso. Você esteve esperando muito? Leia diz que não esperou muito, e então pergunta: Popop, Push, você tem estado preocupado com algo ultimamente? Sua Majestade parece muito surpreso e pergunta como Leia sabe. Leia responde: são as faíscas. Há faíscas queimando atrás do Popop. Sua Majestade se agacha lentamente e pergunta o que mais Leia consegue, vereador. Leia diz que está com medo agora. Leia sabe. Leia responde: são as faíscas. Tem faíscas queimando atrás do Popop. Sua Majestade se agacha lentamente e pergunta o que mais Leia consegue, vereador. Leia diz que está com medo agora. Como se estivesse vendo algo aterrorizante, Sua Majestade a conforta gentilmente. Não se preocupe, vovô está bem aqui. Ele então pergunta: você pode ajudar o vovô a verificar se algumas outras pessoas têm as mesmas faíscas que o vovô? Leia parece um pouco hesitante. Sua Majestade diz:
Não vou deixar que se aproximem demais. Um deles é Calazan, você já o conheceu antes, leia a cena levemente com a cabeça, só então. O atendente sai para entregar a mensagem. Lord Calazan, Lord Marquês, Sua Majestade solicita sua presença no quarto da quarta princesa. O Marquês pensa consigo mesmo que não esperava encontrá-la tão cedo. Ele quer ver se ela realmente tem as qualificações para ser uma princesa. O Marquês e Calazan chegam na sala. Leia aperta o gatinho em seus braços com força. Aquele velho tem faíscas muito intensas queimando nele. Sua Majestade pergunta o que as faíscas significam. Leia responde: tudo isso é causado por monstros. As faíscas que vejo são todas causadas por monstros. Calazan pergunta se há uma maneira de eliminar os monstros. Ah, mas é muito difícil. Precisamos encontrar suas verdadeiras formas. Meu amigo elfo me disse que eles são da raça demoníaca. Sua Majestade parece extremamente chocado. É realmente da raça demoníaca. Leia está claramente assustada com a reação de Sua Majestade. Sua Majestade se desculpa com Leia. Receio que não posso jantar com você hoje. Monstros entraram em nossa casa e o vovô precisa capturá-los. Todos se preparam para deixar o quarto de Leia. Sua Majestade diz: sinto muito, Leia. O vovô precisa ir capturar a raça demoníaca. Se não conseguirmos capturá-los, não teremos mais um lar. Ouvi que você conheceu a Leona recentemente e gostaria de jantar com ela. Leia parece confusa e diz que não se lembra de quem é Leona. Sua Majestade explica: ela é sua segunda irmã. Ela disse que vai te dar biscoitos e uma fonte de chocolate para comer. O ânimo de Leia se levanta imediatamente. Oh, sim, ela disse que me daria biscoitos. Sua Majestade dá mais algumas instruções antes de deixar o quarto de Leia. Boa sorte pegando a raça demoníaca, Sua Majestade. Você realmente acredita no que a princesa disse sobre a raça demoníaca? Sim. Olhos de gema possuem a habilidade especial de ver a verdadeira natureza de uma pessoa. Você quer dizer que a chamada raça demoníaca é credível. Mas, pelo que eu sei, a raça demoníaca foi exterminada há muitos anos. O capitão Calazan menciona que viu pedras demoníacas quando era jovem. As pedras demoníacas emitem gás tóxico que as pessoas comuns mal conseguem se aproximar, e ninguém sabe quais consequências a queda das pedras demoníacas pode causar. A expressão de Sua Majestade se torna grave. Ele nunca imaginou que meras pedras demoníacas poderiam causar uma situação tão séria. Isso é realmente problemático. Calazan, deixe-me perguntar, se enviarmos pessoas lá agora, a situação pode piorar? Calazan responde que, se enviarem pessoas sem nenhuma medida de segurança, esse será provavelmente o resultado. Ouvindo isso, o imperador diz a Heren para enviar uma carta ao grande templo, pedindo que entre no palácio o mais rápido possível. Ele quer falar com o sumo sacerdote em detalhes. Ele então ordena a Calazan que investigue todos que participaram da reunião. Quero ver exatamente o que esses demônios estão tramando. Enquanto isso, a segunda princesa Leona coloca seu vestido mais bonito, se preparando para jantar com Leia. O primeiro príncipe diz, com ciúmes: isso não é justo, por que você pode ver nossa irmãzinha? A segunda princesa se vira e retruca: quem disse que você e o Aaron não deveriam causar uma boa impressão? Ela gosta de mim, isso é culpa minha. O primeiro príncipe protesta: você claramente usou táticas desonestas para segui-la. Além disso, quem sabia que ela se tornaria nossa irmã? A segunda princesa responde: por favor, eu não fui a única que a seguiu. O Aaron também foi e ele não foi convidado. É tudo culpa sua. Você monopolizou a Leia, então eu não tive chance de brincar com ela. A segunda princesa sorri. Ah, apenas admita que você está com ciúmes. Talvez eu até fale bem de você com ela. O primeiro príncipe imediatamente ajusta sua atitude. Querida senhorita Leona, que sobremesa você gostaria? Eu vou preparar para você agora mesmo. A segunda princesa ri. Bem, você sabe quando se comportar. Eu sou bem legal com você, não sou primeiro príncipe, concorda? Claro, você é minha querida Leona. Ele imediatamente sinaliza para Aaron com os olhos. Eu sou bem legal com você, não sou, concorda o primeiro príncipe? Claro, você é minha querida Leona. Ele imediatamente sinaliza para Aaron com os olhos. O primeiro príncipe e o terceiro príncipe estão de cada lado da porta, fazendo papel de porteiros. A segunda princesa Leona chega à porta de Leia e olha para o seu traje. Sentindo-se satisfeita, ela se ajeita, abrindo bem os olhos azuis.
ela está prestes a ver a Leia e se sente bem nervosa. Ela estica a mão e bate na porta. Toque, toque, toque. Depois de um bom tempo ninguém responde. A segunda princesa fica sem jeito no lugar, sem saber o que fazer. Após um longo momento, os olhos de gema da Leia aparecem pela fresta da porta. Vendo isso, Leona diz rapidamente: sou eu, Leona. Posso entrar, posso estar um pouco atrasada, mas preparei muita comida deliciosa. Leia diz suavemente que está com fome. Isso deixa Leona um pouco envergonhada. Ela diz rapidamente: vamos comer, vamos comer. O ânimo de Leia se levanta instantaneamente. Mostrando um sorriso feliz, ela começa a comer imediatamente. Croc, croc. Leona descansa o queixo na mão, elogiando continuamente como Leia é bonita. Até comendo ela parece tão fofa. No entanto, ao observar a maneira de comer da Leia, ainda acha que seria melhor ensinar a Leia algumas regras de etiqueta à mesa. Primeiro, Leona pergunta: está bom. Leia acena com a cabeça obedientemente. Ou então, podemos ficar mais próximas a partir de agora. Posso te chamar de Leia ou irmãzinha. Leia responde: você vai me dar mais disso para comer no futuro. Doce biscoitos, claro. Sempre que você quiser é só me avisar. Enquanto eu tiver, eu compartilho com você, tá bom? Então você pode me chamar de Leia a partir de agora. Leona diz que está muito feliz, então diz: Leia, você pode me chamar de irmã. Meu nome é Leona, todo mundo me chama de princesa. Mas eu também sou irmã da Leia. Leia parece confusa sobre por que precisa chamá-la de irmã novamente. Ela olha para o biscoito na mão, ousa e relutantemente. Ela chama Leona. Leona fica surpresa e encantada. Ela não esperava que Leia realmente a chamasse assim. Ela ri feliz ao ver Leona rir tão alegremente. Leia começa a rir também, acompanhada de risadas alegres. As duas irmãs passam esse jantar felizes juntas. Depois do jantar, Leia leva Zion para o grande salão do castelo. Você ouviu? É a garotinha que Sua Majestade trouxe de volta. Ouvi dizer que ela tem muito medo de pessoas e não deixa ninguém se aproximar dela, mas ouvi que é uma criança cujos pais a abusaram. Isso não está certo. A versão que ouvi foi que uma escrava deu à luz a ela secretamente e depois abandonou. Pare de espalhar rumores. Ela parece ser a quarta princesa de Sua Majestade. Só esqueci que ela é a quarta princesa, não é à toa, mas ela é tão fofa. Depois de andar por um tempo, a Leia se joga no chão, reclamando que o Zion é pesado. O Zion faz 2 sons de descontentamento. Nesse momento, o gato Gold se aproxima e empurra o Zion com uma pata, fazendo a Leia rir. A cobrinha Giggly, escondida nas roupas da Leia, aparece com a cabeça. A Leia brinca feliz com seus amigos animais. Mas de repente parece sentir algo. Ela se levanta rapidamente, o rosto cheio de terror, as pernas tremem involuntariamente. Ela se lembra do que sua amiga Elfa disse: se um humano é consumido completamente pelo elemento fogo, ele já se tornou um monstro. Essa pessoa envolta em fogo é, na verdade, o Kofi. Kofi pergunta: criança, você está bem? Ele se agacha lentamente e diz: minha expressão não é tão assustadora. É. Por que você parece tão assustada comigo? O que exatamente você vê? A Leia parece tensa e não responde, apenas o encara. Kofi tem uma súbita realização. H, acento agudo. Agora eu sei, você é na verdade os lendários olhos de gema. Nossa, interessante, realmente interessante. A expressão da Leia endurece um pouco enquanto ela diz: eu não gosto de você. Kofi responde: é certo não gostar de mim, afinal, somos fundamentalmente opostos. Nesse momento, Giggly, de repente ataca Kofi. Kofi simplesmente afasta Giggly. Ele afirma que não tem intenção de fazer mal. Foi aquela besta que o ameaçou primeiro. Na verdade, eu também não tenho bons sentimentos por você. Nesse instante, o fantasma da amiga elfa da Leia aparece flutuando ao redor dela, observando a cena. Kofi olha para Leia com interesse. Você conhece alguém muito poderoso? Leia nega, dizendo que não tem amigos. É a primeira vez que vejo uma criança nobre afirmar que não tem amigos. Estou curioso. Como exatamente eu pareço aos seus olhos? Kofi continua: se você me contar, eu vou curar seu amigo animal. Não faço promessas levianamente e nunca as quebro. Que tal se você estiver certa? Eu o curarei. Se estiver errada, eu o matarei. Leia hesita. Então estende a mão. Promessa de dedinho. Você tem que cumprir sua palavra. Leia, então diz que vê uma bola de fogo muito grande.
com chamas negras, devorando chamas vermelhas, é um pouco interessante. Eu realmente consigo manipular o elemento fogo antes que o Kofi termine de falar. Leia levanta Gigli com as duas mãos e apresenta a Kofi, que parece um pouco surpreso. Ao ver a expressão determinada de Leia, você é realmente persistente, é só uma besta. Você poderia simplesmente jogá-la fora. Ele então lança o feitiço com uma mão para curar Gigli. Logo, as feridas de Gigli estão curadas, e ele volta para o lado de Leia. Certo, não devemos ficar aqui por muito tempo. Kofi acaricia o cabelo de Leia. Embora eu tenha pausado o tempo ao nosso redor, ficar muito tempo ainda levantará suspeitas. Estou ansioso para nosso próximo encontro. Depois que Kofi sai, Lia também volta para seu quarto. Ela levanta o cobertor e pergunta para a cobrinha Gigli: "Você está bem?" A cobrinha sibila 2 vezes. Indicando que está tudo bem, Lia ri e de repente se levanta, querendo sair da cama para fazer algo. Justo quando ela está prestes a descer, Zion coo 2 vezes atrás dela, indicando que a cama é alta e Leia pode se machucar se descer direto. Leia diz indignada: "Não sou tão burra assim, além disso eu realmente não quero incomodar os outros." Zion não dá tempo para Leia reagir e voa direto até o sino. Agitando Leia entra em pânico. Zion, desça rápido. Assim que o sino toca, 2 empregadas rapidamente chegam ao quarto de Leia. Elas perguntam se aconteceu algo. O sino estava tocando com tanta urgência. Leia diz: "Zion apenas tocou, então foi o Sr. Zion brincando." "Que bom, estávamos preocupadas também." Leia inclina a cabeça, preocupada. Ela ouviu sua amiga elfa mencionar essa palavra antes. Parece que significa ter medo de se machucar. Outra empregada pergunta suavemente: "Senhorita Leia, você precisa de ajuda?" Leia diz que sim, mencionando que parece incapaz de descer da cama, porque é muito alta. "Eu vejo, deixe-me ajudar você então." Ela lentamente abraça Leia. Leia retribui o abraço apertado, perguntando se ela é muito pesada. "Sua Alteza, você é realmente muito gentil." A empregada lentamente coloca Leia no chão. "Já que você está acordada, gostaria de comer agora? Sua Majestade ainda está esperando para jantar com Sua Alteza." Leia parece surpresa. "Papai está me esperando neste momento." Em uma sala do castelo, Sua Majestade diz com raiva: "Você veio aqui especificamente para me irritar?" "Alto sacerdote, por que você diz isso, Sua Majestade?" "Eu sou apenas responsável por transmitir o oráculo divino, a menos que algo esteja errado com meus ouvidos. E eu entendi errado, caso contrário você claramente está tentando me deixar furioso." O sacerdote diz que, pelo bem do Império Glade, não podemos deixar o possuidor dos olhos de gema permanecer no palácio. O templo é muito mais seguro que o palácio. Sua Majestade bate com o punho na mesa, furioso. "Você se atreve a dizer que o templo não tem motivos egoístas? Você diz que o templo é extremamente seguro, mas eu te digo que não há lugar no mundo mais seguro do que ficar ao lado do pai. Meu filho não precisa da preocupação do templo." O sacerdote pensou que levar uma criança que apareceu de repente não seria difícil, mas ele não esperava que a atitude da família real fosse tão firme. Sua Majestade suspira suavemente. "Posso fingir que não ouvi o que você acabou de dizer. Eu tenho apenas uma exigência para o templo. Envie sacerdotes para o território de Helven para resolver a epidemia. Precisamos de pelo menos 3 sacerdotes de alto escalão." O sacerdote diz que a crise do Império é a crise do templo. Para proteger o Império, não ficaremos parados. Mas o possuidor dos olhos de gema deve nos acompanhar. Sua Majestade se levanta diretamente em raiva. "Não pense nem por um segundo nisso. Ela é apenas uma criança de 7 anos. Você diz que quer levá-la para lá. Está buscando a morte, meu caro alto sacerdote, Sua Majestade. Os olhos de gema tentam os corações das pessoas. Você já considerou quantas pessoas cobiçam ela, Sua Majestade, Imperador do Império? Para o bem maior você deve sacrificar um indivíduo." "O alto sacerdote quer dizer sacrificar minha filha. Volte e diga àqueles velhos que eu não a usarei, nem a privarei de sua liberdade. Isso é suficiente, você pode ir agora." "Mas, Sua Alteza, pelo bem da estabilidade." Antes que ele termine de falar, uma xícara de chá passa perto do ouvido do sacerdote. Bang! A xícara se despedaça. E junto com ela vem o rugido do imperador.
Eu disse que é suficiente, você não me ouviu. Neste momento, Leia, que originalmente ia encontrar o imperador, está subindo em uma coluna do castelo. Ela está procurando o gatinho. Old está deitado preguiçosamente no telhado. As ações de Leia assustam as duas criadas, até que seus rostos fiquem pálidos. Elas gritam de baixo, é muito perigoso. Senhorita, por favor, desça rapidamente. Leia diz que consegue quando estava vagando. Ela costumava subir em árvores. Calazan e Heron se aproximam nesse momento. Os dois trocam olhares, completamente confusos. Calazan avança rapidamente e segura Leia. Com licença, senhorita Leia, isso é muito perigoso. O trio de espectadores nas proximidades parece completamente atordoado. Leia luta, o que você está fazendo, Calazan? Eu estava prestes a pegar o gatinho. Me deixe ir, Calazan. Ela balança de um lado para o outro, tentando se libertar do abraço de Calazan. Você é uma pessoa má, Calazan. Me deixe ir, Sua Alteza. Se você se machucar, Sua Majestade vai se preocupar. Nesse momento, Gold pula sozinho. Até usando Calazan como escada, Heron observa a abordagem simples e brusca de Calazan, de forma desajeitada, e diz: Lord Calazan, você não tem irmãos? Calazan responde: não tenho, eu simplesmente não quero que Sua Alteza se machuque. Ele então lentamente coloca Leia no chão, dizendo: Sua Majestade está esperando para jantar com a senhorita Leia. Só então Leia reage: Ah, certo, eu deveria jantar com o Popop. Enquanto isso, Sua Majestade ainda está repreendendo severamente o sumo sacerdote, com o rosto fechado. O sumo sacerdote também está assustado com a atitude de Sua Majestade. Nesse momento, Leia abre a porta e chama por Popop. Sua Majestade se vira ao ver que é Leia e imediatamente coloca uma expressão gentil e amável. Ele então lança um olhar para o sumo sacerdote, mandando-o calar a boca imediatamente. Ele diz: Entre Leia, Sua Majestade olha para o sumo sacerdote, com o rosto fechado, pensando consigo mesmo por que essa pessoa ainda não saiu. Quando o sumo sacerdote vê os olhos de Leia, ele de repente se levanta, pensando consigo mesmo que é a primeira vez que vê um poder divino tão abundante. Sua Majestade também se levanta lentamente. Ele se aproxima de Leia e se inclina, perguntando o que há de errado. Leia baixa a cabeça e diz: Kailin e Bella me disseram para vir jantar com o Popo. Sua Majestade acaricia gentilmente a cabeça de Leia. Nesse momento, Leia pergunta: Quem é aquela pessoa ali? O sumo sacerdote, que está ao lado, também fica surpreso. Sua Majestade vira a cabeça e lança um olhar fulminante para o sumo sacerdote com o rosto fechado, pensando consigo mesmo por que essa pessoa ainda não foi embora. Esquece isso. Essas pessoas do templo são todas teimosas e estão firmes em suas crenças. Ele se vira para Leia e diz: Pode me ajudar, Leia. Ela coloca Gold no chão e ele estende as duas mãos. Aparecendo, me abrace. Sua Majestade pega Leia, pensando consigo mesmo que Leia está gradualmente o aceitando. O sumo sacerdote, de pé ao lado, diz: Sua Majestade, posso olhar mais de perto os olhos da quarta princesa? Sua Majestade diz que não pode tomar essa decisão. Puxa, se ele quiser olhar, precisa da permissão de Leia. O imperador olha friamente para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote parece confuso. De repente se ajoelha diante de Leia. Saudações, Alteza. Ele tosse levemente 2 vezes. Bem, Alteza, eu tenho um pedido. Antes que ele termine de falar, Leia imediatamente diz: Não posso te emprestar a Gold. É minha amiga, não posso emprestar. O sumo sacerdote fica momentaneamente sem palavras. Ele se vira para olhar Sua Majestade, pedindo ajuda. Sua Majestade rapidamente desvia o olhar, fingindo que não viu nada. O sumo sacerdote se sente mais impotente. Ele se vira novamente e diz: Alteza, não quero te fazer mal, só quero olhar seus olhos. Seus olhos brilham como pedras preciosas, e eu quero olhar mais de perto. Leia cobre os olhos com medo, então afasta o cabelo. Senhor, você é uma pessoa má. O sumo sacerdote diz: Não, eu não sou uma pessoa má. Você tem muito medo de mim. Leia balança a cabeça: Não estou com medo. O sumo sacerdote diz: Juro pelos deuses que eu não sou uma pessoa má. Leia puxa as roupas de Sua Majestade dizendo: Meu amigo elfo disse que eu deveria ter cuidado com pessoas que querem ver meus olhos. Sua Majestade pergunta: Por que você deve ter cuidado? Você pode me contar?
O elfo disse que há algo muito precioso em meus olhos. E pessoas más querem isso. Sua Majestade pensa consigo mesmo que esse amigo elfo não é uma pessoa má. Eu ensinei Leia a sobreviver sozinha e a ficar atenta a este mundo. Você pode me mostrar, o elfo quer ver, eu confio no elfo. Leia então começa a brincar com o cabelo, isso está ok. Elfo, Ulce, isso vai te machucar, só empurre um pouco para trás. Do lado de fora do castelo, uma figura na grama alta solta uma risada fria. Calazan parece sentir a presença do intruso, seu olhar fixo e frio nas profundezas dentro do castelo. Sua Majestade acaricia o rosto de Leia, o sumo sacerdote a observa com espanto, incontáveis livros de história. Registre que as pessoas começaram guerras para lutar por olhos de gemas agora. Ele consegue entender por que ela não precisa fazer nada. Esse poder divino avassalador é suficiente para enfeitiçar o corpo e a mente de uma pessoa ao ver os olhos da Leia. O alto sacerdote diz que, se o problema no território de Helven está realmente relacionado à raça demoníaca, então precisamos que Sua Alteza, a quarta princesa, vá ainda mais. Isso não é uma questão que Vossa Majestade pode decidir. Sua Alteza deve ir ao território de Helven. Vossa Majestade, diz friamente, você não me leva a sério ou diz que já basta? Preciso usar força antes que você se cale. Estou apenas afirmando fatos. A Oracle Divina emitiu ordens, precisamos do poder de Sua Alteza para resolver essa questão. Eu irei pessoalmente, agora cale-se, Vossa Majestade. Eu entendo que Sua Alteza é muito importante para você, mas seus súditos também precisam dela. Vossa Majestade cobre os ouvidos da Leia, eu só quero que os olhos dessa criança sejam preenchidos com coisas bonitas para viver em segurança e felicidade. Estou sendo muito ganancioso. Ondas de energia espiritual ondulam ao redor de Vossa Majestade. Demonstrando sua atual fúria interna ao ver isso, o alto sacerdote sabe que não pode provocar mais. Vossa Majestade, ele baixa a cabeça e diz que se retira. Leia olha para o papai com dor no coração, ela de repente estende a mão e a coloca na testa de Vossa Majestade. Papai, seja bom. Não fique bravo, ficar bravo faz você se sentir mal, é assim. Desculpe, Leia. Papai estava errado, tudo bem, papai, eu vou cuidar de você. Vossa Majestade segura Leia firmemente em seus braços, só de pensar em toda a dor que Leia terá que suportar o deixa com medo. Vossa Majestade fecha os olhos com dor no coração. Nesse momento, Leia se aninha quietinha no abraço de Vossa Majestade. Ponderando algo, ela acaricia suavemente a cabeça de Vossa Majestade onde quer que o papai esteja. Esse é o lar da Leia. Papai, eu vou te proteger. Enquanto isso, do lado de fora do castelo, Calazan descobre o forasteiro. Quem é você? Como você conseguiu chegar perto do castelo sem permissão? Oh, descobriu tão rápido. Lord Calazan é realmente perspicaz. A expressão de Calazan se torna grave, pensando que qualquer um que consiga chegar tão perto dele não é uma pessoa comum. Lord Calazan pode até usar energia de espada, muito impressionante. Calazan dá um passo rápido à frente, querendo acabar com isso rapidamente. Ele libera uma lâmina de energia da espada. O intruso se inclina para trás para evitar o ataque, sem esquecer de zombar que Calazan é realmente muito bruto. Tudo bem, estou apenas brincando com você, diz Calazan friamente. Você pode se explicar para Sua Majestade, diz o intruso, esse cavaleiro é realmente suspeito. Calazan não lhe dá muita chance de explicar e avança novamente com sua espada. O intruso para de segurar e manipula diretamente o elemento fogo, lançando-o em Calazan. Imediatamente o elemento fogo se fixa na armadura de Calazan. No entanto, o elemento fogo não causa dano a Calazan, em vez disso é disperso por uma explosão de energia da espada. Os olhos do intruso se arregalam enquanto ele exclama: que armadura, cara, abençoada com poder divino. Que pena, se eu pudesse ter uma luta de verdade com você, com certeza seria muito interessante. Mas não tenho tempo para te fazer companhia agora, eu vim hoje para encontrar o possuidor dos olhos de gema, mas você me descobriu, mas não importa. Isso está sendo bem divertido, por enquanto não vou me mover contra ela. Ele deixa para trás as palavras adeus, noite antes de desaparecer do local. Que oponente problemático, capitão, devemos persegui-lo. Calazan lança um olhar para o recém-chegado e diz: desde o começo ele não estava lutando sério contra mim. Essa pessoa é muito poderosa, aumentem os guardas.
Protegendo os 4 príncipes e princesas, vou relatar isso a Sua Majestade. Sua Majestade está extremamente preocupada e frustrada com a epidemia no território de Helven. Ele então vai para a sala de registros perguntando como está o progresso da coleta de informações sobre a raça demoníaca. O registrador Oslo levanta os olhos e diz: há vários registros de antes da extinção da raça demoníaca, mas quase nenhum depois que foram selados. Sua Majestade, veja. Só consigo encontrar pedaços de informação dispersos e juntá-los aqui. Registram um incidente semelhante que ocorreu há 100 anos. O portador dos olhos de gema vermelha usou as propriedades dos olhos de gema vermelha para forjar uma espada e destruiu a pedra demoníaca com um golpe, mas no 3º dia, aqueles com sintomas leves estavam completamente curados. No 7º dia, aqueles com sintomas graves se recuperaram gradualmente ao longo do mês seguinte, até pacientes em estágio avançado, até aqueles que haviam perdido a vontade. No mês seguinte, até pacientes em estado avançado, aqueles que haviam perdido a vontade de viver e só podiam esperar pela morte, recuperaram o ânimo. Mas depois disso, o portador dos olhos de gema vermelha se cansou das pessoas, se afastou das multidões, até que desapareceu completamente. Sua Majestade diz com preocupação: isso só prova que os olhos de gema podem realmente combater as pedras demoníacas corrompidas. A propósito, o que aconteceu com aquele portador dos olhos de gema no final? Não é além que não há nenhum registro disso. Oslo indica que não, nenhuma única menção. Além disso, pessoas comuns não conseguem ver as pedras demoníacas. Sua Majestade solta uma risada fria e impotente nesse momento. Oslo diz: Vossa Majestade, você está preocupado com a senhorita Leia. Já ouvi antes que Vossa Majestade tem um carinho especial pela senhorita Leia. Mas pelo que vejo, ela terá muita dificuldade em se manter fora dessa situação. O imperador diz: o templo quer que Leia ajude a localizar as pedras demoníacas, mas isso é muito perigoso. É a primeira vez que sinto que ser imperador é tão restritivo. Só espero que meu filho cresça feliz e em segurança. Mas até isso se tornou um desejo extravagante. Eu queria proteger essa criança, que não tem nada e não sabe de nada. Mas não consigo fazer nem as coisas mais básicas. Oslo, revise os materiais sobre Yarford novamente. Assim que encontrar qualquer informação sobre os olhos de Puri ou gema dourada, me informe imediatamente. Enquanto isso, Aeron se sente um pouco frustrado. Como irmão da Leia, ele acha ridículo não ser tão próximo dela quanto suas 2 criadas. Ontem, ele foi caçar com a Ordem Noturna e finalmente conseguiu pegar um coelho, que planeja dar para Leia. Ele chega à porta da Leia, respira fundo e se acalma. Então ele bate na porta, toque, toque, toque. Leia, você está aí. Ele empurra a porta suavemente e espreita a cabeça para dentro. Leia. Ao ouvir a voz, Leia se vira e olha para o visitante com confusão. Posso chegar um pouco mais perto? Leia pergunta com uma expressão confusa por que Aeron diz isso. Eu quero te dar esse fofinho, olhando para o adorável coelho. Leia fica completamente encantada e corre até ele. Posso tocar? Aeron acena com a cabeça, um pouco nervoso. Mas seja gentil, não machuque. Leia acaricia o coelho feliz. Esse coelho é tão fofinho. Aeron sorri para si mesmo. Ótimo, seu palpite estava certo. A Leia realmente ama animais pequenos. Que coelhinho fofo. É amigo do Aeron. Aeron fica surpreso ao ver que Leia realmente sabe seu nome. De repente, o coelho pula direto para os braços de Leia. Leia se senta no chão e começa a brincar com o coelho. Observando sua irmãzinha, Aeron sorri aliviado. Ele se agacha e diz: a partir de hoje, esse coelho é seu para cuidar. Estou te dando ele. Isso é mesmo ok, irmão. Obrigada pelo presente, Aeron diz. Não é nada, somos família. Afinal, ao mencionar família, Leia parece se lembrar de algo. Ela diz que não pode ficar com Aeron hoje porque precisa voltar para o castelo antigo. Posso ir com você? Leia pensa que seu amigo elfo pode voltar hoje. Vendo sua irmã hesitar, Aeron promete rapidamente que não vai causar problemas. Leia olha para Aeron com dúvida. Sério, eu não vou causar problemas, de jeito nenhum. Eu juro. Leia o observa ceticamente por um momento, e então acena com a cabeça. Isso deixa Aeron radiante, e ele pula animado. Os dois então partem para o castelo antigo.
No caminho, Leia pergunta a Aaron por que ele parece tão maior do que da última vez. Aaron coça a cabeça, essa pergunta é realmente estranha. Justo quando ele está prestes a explicar, vê Leia olhando fixamente para a frente. Senhor Elfo. Leia corre ansiosamente em direção ao Senhor Elfo à sua frente. O Senhor Elfo se agacha, esperando calmamente por Leia. Leia abraça o Senhor Elfo apertado e pergunta: ainda não nevou? Por que você apareceu? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Meu poder está se recuperando gradualmente. Então, eu acordei mais cedo do que antes. Eren observa tudo em choque. É realmente um dos elfos. Então ele reúne coragem e pergunta: quem é você exatamente? Vendo os dois conversando felizes, Eren se sente tão deslocado que seu rosto se contorce. Ele está sendo completamente ignorado. Leia parece não ter nenhuma defesa contra essa pessoa. Eren, no que você está pensando? Você conhece essa pessoa. Quem é ele? Leia responde um pouco nervosa. Ele é meu amigo. Eren fica completamente confuso com a resposta de Leia. Isso é como dizer nada. Lo, por que ele te chama de Leia? Leia diz feliz: Senhor Elfo, esse é o nome que o Popop me deu? Você finalmente tem um nome. Esse nome combina muito com você. Eu só dei uma olhada ao redor. Este lugar parece estar em construção. Onde você está morando agora? Leia responde: o vovô me fez mudar, mas eu quero voltar para poder te ver. Senhor Elfo. O elfo coloca Leia no chão. Está tudo bem, eu posso ir para sua nova casa com você. Mas você deve avisar seu vovô primeiro, para não parecer rude. Então, o elfo pergunta a Leia se ela está levando a cobrinha com ela. Sim, mas parece que ela dorme quase o dia todo, todos os dias. Neste momento, a cobrinha parece sentir algo e rasteja para a mão do elfo. Leia diz feliz: a Gigli parece realmente gostar de você, senhor elfo. Então o elfo diz: eu acordei mais cedo do que o normal desta vez e consumi muita energia. Eu preciso emprestar temporariamente o corpo da Gigli. Leia diz desapontada: então quando podemos nos encontrar de novo? O elfo olha para Leia com ternura, prometendo que eles se encontrarão novamente amanhã. Enquanto isso, Eren se encosta em uma árvore grande e emburrado. Esses dois já me esqueceram completamente, no entanto, ele está muito curioso sobre por que Leia está tão próxima dessa pessoa e decide relatar isso à sua majestade. Enquanto isso, em uma sala do castelo, Khalezan está relatando ao imperador: Sua Majestade, encontramos a parteira que ajudou no nascimento da quarta princesa. Sua Majestade parece muito exausto por lidar com assuntos relacionados a Leia, com base nos registros de entrada e saída do palácio, e na data que você mencionou, deduzimos o nome da parteira. Todos os príncipes e princesas, incluindo o príncipe herdeiro, foram entregues por essa pessoa. Então ela não foi difícil de encontrar. Muito bem, traga-a de volta para a capital. Não deixe nada dar errado no caminho, diz Khalezan com dificuldade. Sua Majestade, receio que isso não será possível. A cidade natal da parteira fica no território de Helwyn. Sua Majestade olha para cima, surpreso. O que você disse? Não me diga que... Sua Majestade, receio que isso não será possível. A cidade natal da parteira fica no território de Helwyn. Sua Majestade olha para cima, surpreso. O que você disse? Não me diga. A parteira também pegou aquela praga estranha? Não, ela soube da anomalia na cidade natal dela, através de cartas da família, mais rápido que a família real, e voltou para casa primeiro, ouvido o sumo sacerdote que você planeja levar a quarta princesa para Helwyn. Território, sim. O que você acha que eu devo fazer? Pelo bem do Império, a quarta princesa deve com certeza ir. Se Sua Majestade está preocupada com a segurança da princesa, estou disposto a ir junto. Estou preocupado. Aquela criança verá o lado sombrio deste mundo. Eu, Khalezan, protegerei a princesa com minha vida, assim como protejo o caminho diante de Sua Majestade. Eu protegerei o caminho sob os pés da princesa. De fato, Khalezan é confiável. Pelo menos há uma pessoa em quem ele pode confiar, já que minha filha está indo. Então eu irei também. Eu, pessoalmente, lidarei com o que a tribo demoníaca causou. Sua Majestade, você é o governante desta nação. Você não deveria deixar a capital. Notifique o templo. Envie pelo menos 3 sacerdotes sêniores e um sacerdote maior.
Eu supervisionarei pessoalmente esta operação. Além disso, Leia, a parteira, também deve ser estritamente protegida. Kalazan diz que não há mais o que discutir e responde firmemente sim, Sua Majestade. Kalazan para de tentar persuadir Sua Majestade e se vira para sair da sala. Ao chegar na porta, Kalazan hesita. Príncipe II, Kalazan, você terminou de falar com meu pai e eu preciso vê-lo. Sim. Príncipe II, qual é o assunto? Sim, é sobre Leia. Os olhos de Kalazan se estreitam levemente. É sobre a quarta princesa de novo. Então ele fica na porta, querendo ouvir o que Aeron tem a dizer. Pai, eu acabei de ir até aquele castelo abandonado com Leia, e lá eu vi que eu vi? Qual ia dizer, Aeron? O que há de errado? O que você viu lá? Aeron diz, incerto, eu esqueci, não consigo lembrar. Sua Majestade lança um olhar para Calizon, sinalizando para ele investigar. Calizon acena com a cabeça. Entendendo, ele então se vira e sai da sala. Sua Majestade pergunta a Aeron, você só se lembra que você e Leia foram ao castelo antigo, mas não lembra de mais nada. Parece que eu esqueci de algo. Só me lembro que Leia e eu brincamos lá por um tempo. Aeron, você provavelmente está cansado. Vá descansar. Entendido, pai. Aeron então sai da sala também. Sua Majestade mergulha em pensamentos profundos. O que exatamente Aeron encontrou enquanto isso? Saudações, estimada quarta princesa. Leia pergunta confusa, quem é você? Eu sou Barão Shalinda, jovem senhora. Prazer em conhecê-la. Leia aperta os punhos nervosamente. Nesse momento, Aeron aparece de repente e diz em um tom baixo. Severo, esta área é proibida para forasteiros, você não sabe disso, Barão Shalinda? O barão coça a cabeça de forma desajeitada, dizendo que se perdeu. Aeron se inclina perto do ouvido do barão e diz que ele veio deliberadamente do primeiro andar para o último andar. Suspeito que você esteja procurando algo. O barão Shalinda tosse de forma constrangida, insistindo que realmente se perdeu. Ele diz que vai embora agora. Haren observa a figura do barão se afastando, pensando, ele vai precisar ficar de olho nesse homem a partir de agora. Então, ele se agacha e pergunta a Leia se ela ficou assustada. Não, eu só senti que ele era escorregadio, tão desagradável, Sua Alteza. Se encontrar pessoas assim de novo, apenas me chame ou chame as empregadas, não interaja com eles e volte direto para seu quarto. Farei o meu melhor para mantê-los longe de você. A jovem Leia acena com a cabeça obedientemente. Entendi, vovô Haren. Está quase na hora do jantar, por favor. Prepare-se para a refeição, jovem senhora. Certo. Devo ir procurar o Popo. Pensando bem, Kailin e Bella estavam certos, Paulden. A jovem senhora tem procurado Sua Majestade com frequência ultimamente. Parece que ela está gradualmente aceitando Sua Majestade. Haren se agacha e diz: se você quiser ir, pode certamente visitar Sua Majestade. Certo, então vamos encontrar o Popo para o jantar. Devemos nos preparar um pouco antes de ir. A jovem Leia puxa suas roupas. Isso não vai funcionar. Aeron explica pacientemente. O que você está vestindo é roupa de dormir. Você precisa trocar de roupa para o jantar. Leia faz uma careta. Certo, então. Isso é realmente um incômodo. Enquanto isso, Sua Majestade olha para o relógio de bolso em sua mão enquanto o tempo passa. Neste momento, a Marquesa Kelsey ao seu lado chama suavemente Sua Majestade. O que foi, Kelsey? Kelsey, por que você ainda não saiu, Sua Majestade? Ainda não terminei de apresentar meu relatório, disse Sua Majestade um pouco distraído. Oh, então continue. Sua Majestade, você parece um pouco distraído hoje. Aconteceu algo com a princesa? Não. Estou ouvindo seu relatório com muita atenção. Kelsey murmura internamente. Ele me considera um tolo. Então ele fala novamente, perguntando se Sua Majestade está realmente bem. Sim, estou bem. Você pode ir. Revisarei os documentos depois. Kelsey fica ali, sem saber o que fazer. Sua Majestade fala novamente, eu disse para você ir. Não, você ainda não vai embora. Está desobedecendo a uma ordem imperial. Kelp diz, chocado, você realmente emitiu uma ordem imperial? Só para se livrar de mim, disse Sua Majestade friamente. Então você vai desafiá-la, ação? Já que você colocou assim, eu naturalmente devo me retirar. Nesse momento, há uma batida na porta da Câmara do Conselho. Sua Majestade se levanta rapidamente. Kelp observa o imperador que de repente está apressado. Em total confusão, ele pensa ele não estava sendo feroz.
Por que o rosto de Sua Majestade de repente se ilumina? O que está acontecendo? Leia abre a porta à hora do jantar. Sua Majestade se ajoelha em um joelho e responde: "Oh, já está tão tarde. Ou eu realmente estou com bastante fome." O rosto de Kelsey se contorce de frustração. Então é isso que está acontecendo. Sua Majestade se vira para o Marquês e diz: "Cuide do relatório como acabamos de discutir, você pode ir agora." O Marquês diz divertido: "Mas eu não quero ir assim." Então ele avança rapidamente: "Princesa, fomos apressados da última vez, e eu não tive a chance de cumprimentá-la adequadamente. Eu sou Kelfi. Vovô é muito mais gentil do que da última vez. Vovô Kelfi, meu nome é Leia." É o nome que o Popo me deu. Então Kelfi diz: "Senhorita Leia, posso me juntar a você para o jantar?" Leia imediatamente recusa: "Não." Kelfi congela no lugar, foi rejeitado instantaneamente. Leia diz que só janta com o Popo. Kelfi nunca esperou ser rejeitado tão diretamente. O que mais irrita é que Sua Majestade está se divertindo. Kelfi pergunta novamente: "Senhorita Leia, realmente não é possível?" Leia recusa novamente. Alf se vira, olhando com raiva para o imperador que está sorrindo. "O que é tão engraçado?" "Da próxima vez eu trago algumas frutas deliciosas." Leia pergunta, confusa. "Frutas são coisas que crescem em árvores." "Sim. Essas frutas são uma especialidade do meu território. São frutas muito preciosas, até Sua Majestade não pode comê-las com frequência." Ao ouvir sobre frutas tão preciosas, os olhos de Leia se iluminam de expectativa. "Então, quando eu trouxer as frutas da próxima vez, você vai comer com o vovô." Princesa Leia responde feliz: "Sim, então eu vou me retirar. Desejo a você e a Sua Majestade uma boa refeição." Depois que Kelpi sai, Sua Majestade pergunta a Leia se ela gosta desse vovô. Leia diz que ele parece legal. Ele estava planejando expulsá-lo, se a criança não gostasse dele. "Que pena, Popop, vamos comer?" "A propósito, Popop, podemos convidar a irmã mais velha para comer com a gente depois." Sua Majestade pensa consigo que ela deve estar se referindo a Leona. Ele não esperava que o relacionamento deles se tornasse tão próximo tão rápido naquele momento. Passos apressados ecoam pelo corredor. Sua Majestade estende a mão e para a criada apressada, perguntando o que aconteceu que a deixou tão nervosa. "Filho do Império, a Imperatriz voltou repentinamente ao palácio." Por que ninguém reportou isso?" As criadas se olharam de forma estranha e disseram: "A Imperatriz evitou a ordem da noite e pulou o muro para entrar." Sua Majestade quase perde a paciência ao ouvir a explicação da criada. Ele suspira e diz que entende, então dispensa a criada. Sua Majestade se ajoelha diante de Leia e diz que pode haver um convidado para o jantar. Leia inclina a cabeça e pergunta que tipo de convidado. Sua Majestade explica: "Minha esposa Leia diz feliz. Ela é da família, ela se tornará minha família no futuro." Sua Majestade diz que sim, ela cuidará de você no futuro também. Então ele estende a mão: "Vamos entrar." Sua Majestade carrega Leia com um braço e caminha em direção ao salão de jantar. Então as portas do salão são abertas. Sentada na cabeceira da mesa que está uma beleza de cabelo vermelho. "Quanto tempo sem vê-lo?" Sua Majestade errou. Sua Majestade diz um tanto impotente: "Eu já te disse para não usar títulos tão estranhos ao me chamar. Faz tanto tempo que não nos vemos. E você começa com reclamações? Você realmente não mudou nada." Os grandes olhos de Leia continuam fixos na Imperatriz. Nesse momento Sua Majestade chama suavemente Leia. Só então Leia reage timidamente, cumprimentando a Imperatriz. A Imperatriz pausa e lança um olhar para Leia. Então ela também diz feliz: "Olá, querida." Sua Majestade lança um olhar de desprezo para a Imperatriz. Vendo Sua Majestade tão nervoso, a Imperatriz explode em risadas, e então se aproxima de Leia. "Olá, meu nome é Selena, prazer em conhecê-la." "Olá, Selena." "Meu nome é Leia." "Que nome bonito, sim. Foi o Popop que me deu. Eu sou a esposa do seu Popop, então você também é minha criança. Isso significa que eu serei sua mamãe a partir de agora." Leia cobre a boca e diz: "Mas minha Mimi já está morta." Selena diz: "Você não pode nos chamar de Pop Pop e Mimi. Isso é desrespeitoso tanto para mim quanto para Errol." Ao ouvir isso, Leia fica assustada. Ela se vira nervosamente para olhar para Sua Majestade e pergunta: "Estou sendo desrespeitosa com Pop Pop?" "Não, com o Ipu", diz Sua Majestade. "Está tudo bem, você cresceu fora e não sabe dessas coisas.
Não é intencional. Leia se vira para olhar para Selena e pergunta como deve chamá-la. Você pode me chamar do que quiser. Você também pode me chamar de Selena. Então, Selena, você gosta que eu te chame de mamãe? Claro que gosto, você é filho da Ariel, o que te faz meu filho. Então o que eu devo chamar de papai? Apenas chame-o de senhor. O rosto de sua majestade escurece imediatamente. Selena, o que você acabou de dizer? Acredite, eu vou lidar com você? Selena diz alegremente. Leia está bem aqui, é melhor você não tentar nada. Mas Leia é tão linda, ela se parece exatamente com a mãe dela. Leia diz animadamente, você conhecia minha mãe? Sim, sua mãe era quieta por natureza e não gostava de interagir com as pessoas. Ela tinha olhos dourados e longos cabelos azuis, muito bonita. Depois que Selena termina de descrever sua mãe, Leia parece um pouco triste. Selena percebe isso também, ela estende a mão e acaricia o rosto de Leia, dizendo que se descobrir mais alguma coisa com certeza contará a ela. Vamos jantar juntas, Leia. Então Leia começa a comer seu bife com grandes garfadas. Depois de comer por um bom tempo, Selena pergunta timidamente, Leia, você não está cheia ainda, já comeu 10 pratos. Estou um pouco cheia, mas esse bife está realmente delicioso. Nesse momento sua majestade fala, então você realmente sabe como cuidar de crianças. Selena olha para a dúvida de sua majestade com exasperação, fui eu quem cuidei daqueles 3 pequenos antes, não fui. Meu querido Earl preguiçoso, o que você quer dizer com preguiçoso? Você simplesmente nunca me deu uma chance. Oh, você está arranjando desculpas, sua majestade preguiçosa. Ei, como eu me tornei sua majestade preguiçosa, Selena? Não fale bobagens. Eu nem te culpei por fazer a Leia me chamar de senhor. Haha. A imperatriz diz brincando, sua majestade precisa lutar pelo que quer. Você sabe que não há nada que eu possa fazer com você neste momento? Você sabe, não tem nada que eu possa fazer com você neste momento. A imperatriz se levanta e diz para Leia, mamãe e o senhor têm algumas coisas a discutir. Você pode voltar sozinha? Leia responde sem problemas. Então, ela se despede e sai do salão de jantar. Leia, tenha cuidado. No caminho, a imperatriz se vira para sua majestade e diz, fui investigar a situação no território de Helen. Não há muitos rumores sobre isso ainda, mas já há boatos se espalhando entre os mercadores. Sua majestade diz um tanto impotente, então ainda não conseguimos conter isso afinal. No entanto, no caminho de volta, encontrei alguém e o trouxe. Acho que você vai se interessar. Trouxe alguém. As portas do salão de jantar se abrem. Sua majestade olha surpreso para a pessoa sendo arrastada. A imperatriz diz, foi isso que eu encontrei no caminho de volta. Olhando para a pessoa, sua majestade diz, exasperado, por que é você, Grunt? Tenta explicar algo através da mordaça. A imperatriz diz, desamarre-o. Então suas amarras são removidas. De repente, Grunt reclama, que tipo de cunhada você é? A imperatriz responde, você também não é um bom cunhado, nem reconhecendo o rosto da sua cunhada antes de tentar flertar com ela. Ao ouvir isso, sua majestade lança um olhar fulminante para Grunt. Grunt explica, constrangido, eu tinha bebido um pouco e não conseguia ver direito. Caso contrário, quem teria coragem de flertar com minha cunhada? Antes que ele possa terminar, sua majestade diz com uma expressão sombria, então você está dizendo que menospreza a imperatriz. Ou não, irmão? Não era isso que eu queria dizer. Você continua tão difícil de se comunicar? A propósito, ouvi que você teve outro filho. Essa criança já tem 7 anos. É melhor você não brincar com isso. Ah, vai, é só uma piada. Mas ouvi que ela é da tribo Yar. No entanto, irmão, eu sei algumas informações sobre a tribo Yar. Eles permitem casamentos entre parentes próximos, o que significa que toda a tribo Yar descende da mesma linhagem. Eles são camaradas de armas, lutando lado a lado, e membros da família se monitorando. Então o que quer que façam é sempre em pares. Ninguém pode escapar da tribo. Quem mostrar até mesmo o menor sinal de traição, vou ser morto. Se a mãe biológica da minha sobrinha realmente for da tribo Yar, você precisa ter cuidado. A tribo Yar chama as crianças nascidas entre eles e outras raças de hereges. Sua majestade pergunta o que significa herege. Eles acreditam que hereges são traidores imundos, que devem ser mortos. Ao ouvir isso,
Sua Majestade também fica chocado. Como isso pode ser? Grunt continua. Além disso, a tribo Yar parece ser capaz de sentir onde estão seus membros da tribo. Eles são extremamente sensíveis ao som, a um grau extremo. Eles podem até ouvir as emoções dos outros. Eu já vi membros da tribo Yar na meia-idade que têm mais de 2.000 anos. Ouvi que os mais velhos ultrapassam 5.000 anos. Tem mais uma coisa, irmão, que pode ser difícil para você ouvir. Não se preocupe comigo, continue. As pessoas da tribo Yar geralmente não morrem pelas mãos de seus próprios membros, porque isso deixaria suas almas inquietas. A maioria deles morre por suicídio. Depois de falar sobre a tribo Yar, Grunt diz que, como ele raramente volta, quer ver seus sobrinhos e sobrinhas. Enquanto isso, a segunda princesa zomba de Aaron, usando um coelho para deixar Leia feliz. Sua cabeça funciona bem, diz Aaron. Leia só mostra um sorriso feliz quando está com animais. Isso é verdade. Agora só falta o irmão mais velho. Por que não a levamos para um piquenique para caçar na próxima vez, Leona? Sua lógica está funcionando. Leia gosta de animais e você quer levá-la para caçar. Poderíamos juntar nossas mesadas e construir um zoológico. Os olhos de Leona brilham. Isso mesmo, é uma ótima ideia. Nesse momento, a porta do quarto se abre. Leona se vira feliz, pensando que é Leia prestes a cumprimentá-la. Por que o tio está aqui? Ah, Leona, o que é essa expressão? O tio raramente volta, e é assim que você me trata. Aaron sorri e cumprimenta seu tio. Leona também diz olá ao tio, relutantemente. O tio responde de forma estranha: vocês são realmente filhos do seu pai, cada um mais insuportável que o outro. Toque, toque, toque. Nesse momento, há outra batida na porta. Grunt pergunta, confuso, qual criada está batendo tão fraco. Ele abre a porta casualmente. Quem é? Olhando para o corredor vazio. Grunt diz, perplexo. Onde está todo mundo? Nesse momento... Leona e Aaron correm até a porta e chamam. Leia, entre rápido. Leia olha nervosamente para Grunt na sua frente. Aaron e Leona perguntam se Leia não gosta desse tio. Tudo bem, ele vai embora logo. Então Leona dá um soco na cara de Grunt. Deixa pra lá, não precisamos prestar atenção nele. Então eles abrem os lanches que prepararam. Ao ver os lanches, Leia sorri feliz novamente e pega um biscoito em forma de ursinho. Que fofo! Grunt rapidamente intervém. Você realmente gosta de animais pequenos? Leia faz bico e ignora Grunt. Ela se vira e pergunta a Kailin se pode comer um biscoito de coelhinho. Kailin diz que claro que pode, isso foi preparado só para você, senhorita Leia. Olhando para o biscoito de coelhinho na mão, pergunta se morder o coelhinho vai machucá-lo. Sharon explica, não vai. O biscoito é só feito para parecer um coelhinho, é um biscoito, não vai machucar. Então Leia dá uma mordida no biscoito. Uau, isso é realmente delicioso. Aaron empurra os biscoitos na frente dele. Para Leia também, se você gosta, coma mais. Vá com calma. Então ele pergunta se Leia consegue escrever seu próprio nome. Leia diz enquanto come e faz bico que ainda não consegue. Aaron sinaliza para uma empregada trazer papel e uma caneta. Então ele escreve o nome de Leia. Leia olha atentamente para seu nome. Então ela acena com a cabeça, indicando que está muito satisfeita. Sua mão continua alcançando os biscoitos. De repente, Leia sente uma sensação familiar e exclama surpresa, Uau, Gigli! É você, Gigli! Então ela se vira e diz a Kailin com um sorriso. Esse biscoito parece exatamente com o Gigli. Grunt olha para Leia à sua frente. Colocando uma expressão inocente, ele a cumprimenta. Olá, pequena, eu não te desgosto. Não posso nem dizer oi, afinal sou seu tio. Leia faz bico e lança um olhar para Grunt dizendo, eu sinto que você não gosta de mim. Grunt diz, eu acho que gosto um pouquinho de você. Você gosta de ursos? Que tal eu te dar um, ao ouvir que ela pode conhecer um novo amigo animal? Leia imediatamente se anima. Vendo a reação de Leia, Grunt sorri e pensa consigo mesmo que se realmente trouxer um, provavelmente deixará seu irmão furioso. Porque seu irmão odeia animais. Nesse momento, Leia parece atingida como se fosse um golpe. Então o Mister odeia animais pequenos. Ou então, ela entrega o biscoito que tem na mão para Kailin, dizendo que precisa ir procurar o Mister.
Leona se sente um pouco desapontada, perguntando por que ela está com tanta pressa para encontrar o pai. Animais pequenos, preciso perguntar a ele claramente. Leona e Aaron olham para Grund com raiva. A culpa é dele por falar demais enquanto ela ia encontrar sua majestade. Leia para de repente, Senhor Elfo, você está aí, pode falar comigo. Então o Senhor Elfo aparece segurando o rosto de Leia com as duas mãos e pergunta: o que aconteceu? Você parece muito triste. Senhor, ele odeia meus amigos, Gigli, Gold, Zion e Bunny. Eu entendo, o elfo acaricia o rosto de Leia. Então vá dizer a essa pessoa que você quer voltar para seu antigo castelo de qualquer forma. Se algo mais acontecer, você pode me chamar. Então o senhor elfo volta para o corpo de Gigli e dá tapinhas. Tap, tap, tap. Leia anda rápido em direção ao quarto de sua majestade. Senhorita Leia, por que você está aqui? Tem algo que precisa, vovô Harren? O senhor está aqui, Harren pergunta. O senhor a que você se refere é sua majestade, você deveria chamá-lo de papai, não de senhor. Não é à toa que sua majestade parecia um pouco desanimado. Tudo bem então, papai está aqui, posso entrar? Claro, vou informar sua majestade imediatamente. Por favor, aguarde um momento. Ao ouvir que Leia veio vê-lo, sua majestade imediatamente se anima. Leia entra no quarto de sua majestade. Papai, quero confirmar algo com você, diz sua majestade gentilmente. Você pode se sentar e conversar com calma. Então Leia sobe em uma cadeira. Vendo a mesa coberta de documentos, ela pergunta: papai, você está muito ocupado. Instantaneamente, sua majestade varre o braço. E todos os documentos são jogados para o lado. Ele explica rapidamente: não estou nada ocupado. Isso tudo é lixo, vou pedir para Harren limpar depois. Ui, não se preocupe com isso. Eu ouvi que você estava tomando chá da tarde com Leona e Harren. Tem algo que você precisa de mim. Leia levanta os olhos e pergunta: papai, você odeia Zion, Gold e os outros? Sua majestade fica um pouco surpreso. Por que você está perguntando isso, Leia? Não se preocupe, leve seu tempo e me conte o que aconteceu. Enquanto eu comia biscoitos agora há pouco, ouvi os irmãos do papai dizerem que papai não gosta de animais. Se papai não gosta deles, eu posso me mudar e voltar para onde eu costumava viver. Eu não quero que o papai não goste de mim, e também não quero deixar meus amigos. Tua majestade se inclina e diz: criança, se você quiser voltar, pode voltar a qualquer momento. O pop-up não vai te forçar a fazer nada, mas ele prefere que você fique. Podemos viver juntos, afinal, somos família. As emoções da Leia de repente ficam um pouco baixas. Se somos família, por que a Mimi não queria eu nesse momento? Khalizan e Heran também entram, trocam olhares, mas não dizem nada. Os livros que meu amigo leu para mim disseram que uma família deve ter tanto um pop-up quanto uma Mimi. Mas eu não tenho nada, não tive nada desde que era bem pequeno. Tua majestade está prestes a se aproximar para confortar a Leia, mas ela desvia da mão de sua majestade. Ao mesmo tempo, flutuações massivas de energia dourada aparecem no ar ao redor deles. Sua majestade observa a energia dourada no ar, momentaneamente atordoado. Enquanto isso, Leia tapa os ouvidos e grita de dor. Sua majestade avança rapidamente, tentando confortar Leia. Está muito barulhento. Não se aproxime, fique longe. Sua majestade lembra de repente que uma das habilidades dos olhos da gema dourada é ouvir as flutuações emocionais dos outros. Quanto mais ele se importa com a Leia agora, mais dor ela sente. Nesse momento, Leia está quase colapsando. De repente a temperatura ao redor deles cai rapidamente. Khalizan também sente o perigo e fica alerta. Lou, estou aqui, aguente firme. Não se perca. Então o elfo levanta a mão e a varre para baixo. Bum! O poder do gelo instantaneamente suprime a energia dourada. Sua majestade fala: não se aproxime da minha criança, você não tem direito de dizer tais coisas. Nesse momento, Leia recupera a consciência e vira a cabeça, chamando o senhor elfo. O senhor elfo responde gentilmente: sou eu, Lu. Estou atrasado, senhor elfo. Estou me sentindo tão mal, Lu. Escute, aquele sentimento de agora foi preocupação. Seu pop-up ouviu você dizer que sua mãe morreu e ficou muito preocupado com você. Essa emoção foi intensa demais e te puxou para dentro dela. Você precisa controlar sua habilidade corretamente. A emoção da preocupação é um sinal de que se importa com você, não é assustadora. Neste momento,
Leia se vira para Sua Majestade e pergunta: você estava preocupado comigo agora? Sim, eu estava muito preocupado com você, mas realmente não sabia que minhas emoções te afetariam. Não é culpa do Popo, é tudo porque eu não consigo me controlar direito, mas ouvir a preocupação do Popo me deixa realmente feliz, diz o Senhor Elfo friamente. O Eru não consegue nem cuidar de uma criança pequena neste momento. Calazan avança, se preparando para prender o elfo, que falou desrespeitosamente com Sua Majestade. Calazan, não. Ouvindo a quarta princesa dar ordens, Calazan não reage imediatamente. Leia coloca as mãos na cintura, parecendo bem irritada. Você não pode fazer isso. Abaixe sua espada, ele é meu amigo, mas mesmo que ele seja amigo de Sua Alteza, ele não pode agir de forma tão presunçosa no Palácio Imperial, diz Leia com indignação. Mas ele acabou de me proteger. Neste momento Sua Majestade acena com a mão. Calizon, guarde sua espada. Embora Calisson sinta uma grande hostilidade em relação ao elfo, ele ainda guarda a espada. O elfo diz: finalmente alguém razoável, estou indo embora agora. Então o frio ao redor dele se dissipa e o elfo desaparece sem deixar vestígios. Sua Majestade observa o lugar onde o elfo desapareceu, sua expressão muito grave. Desaparecer tão instantaneamente e silenciosamente, qual é exatamente a relação desse cara com meu filho? Do outro lado do castelo, Kofi se inclina contra o peitoril da janela, refletindo sobre o que aconteceu há alguns dias. Os guerreiros dentro do palácio são melhores do que eu imaginava. Não apenas o imperador em pessoa, mas até mesmo os príncipes e princesas são protegidos por poder divino. E há a quarta princesa, que acabou de aparecer. Não só ela é da realeza, mas também possui olhos de gema. Seu corpo também está envolto em um poder de gelo aterrorizante, mas não importa. Amanhã aquele pirralho vai para o inferno junto comigo. Haverá muitas oportunidades, na verdade estou ansioso por isso. Neste momento, Kofi de repente sente um frio poderoso atrás dele. Esse frio realmente quebra a janela diretamente. De onde veio esse convidado indesejado? Você realmente não tem educação? Kofi se vira rapidamente para olhar atrás dele. Que poder de gelo poderoso, quem é você? Estou aqui para te avisar. Aconselho você a não tocar mais na Lou. Você está falando da quarta princesa, certo? O nome dela não parece ser Lou. O senhor elfo não responde. Apenas olha friamente, então com um movimento da palma, o ar se transforma em uma borboleta de gelo. Instantaneamente congela a perna inferior de Kofi. Kofi convoca chamas e sorri desdenhosamente. Você acha que pode me assustar com truques tão mesquinhos? Então o gelo que congelava a perna de Kofi derrete rapidamente. O senhor elfo sorri levemente e não diz mais nada. Ele libera outra borboleta de gelo. Desta vez, ele congela diretamente a mão que Kofi usou para invocar as chamas. Kofi zomba. Você é burro, acha que gelo de espelho pode congelar fogo do inferno. Só então ele percebe que o gelo não vai derreter. Não me diga que você é aquele elfo de atributo gelo de antes. Como você apareceu aqui? Não deveria estar em sono eterno. Você se preocupa muito com os assuntos dos outros. De qualquer forma, eu te avisei. Espero que você não busque sua própria destruição. Então ele desaparece em um fantasma. Seu bastardo, não vá. Pelo menos derreta esse bloco de gelo antes de ir. Na manhã seguinte, Calazan lidera a Ordem da Noite e começa a se reunir. O círculo de teletransporte está pronto. Sua Majestade segura Leia e instrui. Não deixe Popop fora de vista. Entendi, Popop. Sua Majestade leva todos em direção ao círculo de teletransporte. Ele acena para o sacerdote, indicando que podem começar o teletransporte. Leia está nervosa nos braços de Sua Majestade. Ele a conforta, não se preocupe. Leia, não importa o que aconteça, papai vai te proteger. Ele vai ganhar território dentro do solar do Visconde. O Visconde se inclina na cadeira e suspira. O céu nunca bloqueia todos os caminhos. Nunca imaginei que em minha vida veria olhos de gema azul com poder de cura. Então ele diz à criança ao seu lado: Sua Majestade logo chegará ao meu território. Espero que o jovem mestre Isaac possa ver sua família em breve. Vamos torcer. Afinal, foram eles que me abandonaram em primeiro lugar. Por conta disso, estou um pouco cansado hoje. Vou voltar para descansar primeiro. Então ele retorna ao seu quarto. Que bando de tolos! Com esses olhos, finalmente posso escapar da Moody.
posso me tornar um príncipe também. No dia seguinte, Sua Majestade, liderando o sumo sacerdote e a Ordem dos Cavaleiros, chega ao território de Elen. Bem-vindo, Sua Majestade. Fiz o meu melhor para fazer os arranjos para você. Por favor, siga-me. Sua Majestade se vira para Leia e diz: você vai voltar para o seu quarto e descansar. Popop precisa cuidar de assuntos oficiais. Mas Leia diz: quero ir com Popop. Não vou atrapalhar seu trabalho. Leia agarra as roupas de Sua Majestade e continua a agir de forma fofa. Popop, por favor, por favor. Sua Majestade acaba concordando com o pedido de Leia. Nesse momento, o Visconde relata: como eu posso dizer isso? Não exatamente, mas por causa de uma pessoa com olhos de gema. Ao ouvir sobre os olhos de gema, tanto o sacerdote quanto Calazan ficam um pouco surpresos. Para ser sincero, acho difícil acreditar nas suas palavras. Traga essa pessoa até mim. Então uma criança com olhos azuis de gema aparece no salão. Além disso, ela possui olhos de gema azuis, com um poder de cura impressionante. Sua Majestade parece extremamente chocado quando ele vê os olhos de Ike. Leia, que está ao seu lado, também fica um pouco surpresa ao ver olhos como os seus. Isaac se mantém ereto no salão, um pouco perdido. Sua Majestade se volta para Uriel e diz: vai examiná-lo. Sim. Sua Majestade, ele se agacha diante de Isaac. Posso olhar sua mão? Sim, por favor, fique à vontade. Então, o sacerdote pega a mão de Isaac e usa seu poder psíquico para examiná-lo. Bem, Uriel, encontrou algo. Sua Majestade, eu apenas probei com poder psíquico. Há, de fato, flutuações de energia espiritual de Gêmeos. Nesse momento, Lia e Isaac se encontram com um olhar. Ambos parecem muito surpresos. De repente, ambos parecem ser atingidos por um choque mental poderoso. Lia desmaia devido ao impacto psíquico. Isaac, por outro lado, treme de choque. Sua Majestade grita: Heren, chame rapidamente um médico monstro. Ela é um monstro, Isaac. Como se estivesse assustado. Continua repetindo a palavra monstro. Por quê? Ela estava claramente morta. Como pode estar viva neste momento? Sua Majestade diz friamente: cuidado com suas palavras, Isaac. Se você ousar falar mais besteiras, eu vou cortar sua cabeça. Isaac ainda quer explicar o que viu. Uriel se interpõe entre eles. Sua Majestade, este jovem sofreu um grande choque. Por favor, leve a princesa para tratamento primeiro, eu vou cuidar dele. Neste momento, Sua Majestade não tem intenção de deixar Isaac em paz. Sua Majestade, o mestre Uriel está certo. Por favor, acalme sua raiva primeiro. O urgente é tratar a princesa. Sob a persuasão de todos, Sua Majestade não insiste mais no assunto. Ele carrega Leia e se vira para sair do salão. Depois que Sua Majestade sai, Heren se aproxima de Isaac e pergunta: você está bem? O que você quis dizer com o que acabou de dizer? Pode me contar em detalhes? Isaac olha para cima e diz: o que exatamente é aquela garota? Ela estava claramente morta. Por que voltou à vida? Isaac diz animado: deve haver um engano. Sua Majestade estará em perigo ao ficar com ela. Heren franze a testa. Isaac, Sua Majestade não é uma pessoa de coração mole. Se você continuar a difamar a princesa, não posso garantir sua segurança. Ao ouvir isso, Isaac também fica assustado, lembrando-se da situação de Sua Majestade agora há pouco. Ele não diz mais nada, mas em seu coração, ele parece ter tomado algum tipo de decisão. Entendo. Stuart Heren, eu fui presunçoso. Peço desculpas. Então Isaac caminha em direção à porta. Virando-se para Heren, ele diz: na verdade, eu só estava falando a verdade. Na memória de Isaac, ele já viu Lia antes. Naquela época, ele era um vagabundo e a encontrou. Ela também estava vagando em um quarto na mansão do Visconde Helwyn. No território de Helwyn, Leia lentamente abre os olhos. Sua Majestade esteve ao lado de Leia. Você está acordada? Está se sentindo melhor. muito melhor. Popop, estou bem. Leia abre os braços, querendo que Sua Majestade a abrace. Sua Majestade segura Leia em seus braços e diz: estou tão feliz que você está bem. Sua Majestade acaricia a cabeça de Leia e pergunta: aquela criança fez algo com você agora há pouco? Leia pensa por um momento e diz: não, eu também não sei por que desmaiei.
Popop, estou com fome, tem algum camarão para comer? Leia instantaneamente muda para o modo de gatinha adorável, implorando repetidamente para Popop fazer camarão para ela. Sua Majestade nunca encontrou uma situação assim, e rapidamente concorda com tudo. Leia faz uma carinha fofa e diz, como esperado, Pau-Pau é o mais bonito do mundo. A série de expressões de Leia faz com que os dois caiam na risada. Então Sua Majestade leva Leia para o salão de jantar da mansão do Visconde. Porque essa criança também tem que jantar aqui neste momento? Isaac baixa a cabeça e diz, Sua Majestade, por favor, perdoe meu desrespeito ontem considerando seu trabalho de resgate no território de Ellen. Posso perdoar seu desrespeito de ontem, no entanto, a princesa não está bem. Você deveria jantar em outro lugar. Isaac diz, muito magoado. Sou um órfão, sempre comi sozinho a vida toda. Quero comer com todos. Kofi, que está ao lado, quase ri alto. Colocando uma aparência tão inocente e deplorável, é absolutamente nojento, seu corpo inteiro irradia uma malícia negra, mas ele ainda finge ser puro. No entanto, os olhos estão realmente bons, mas algo ainda parece estranho. Sua Majestade, ouvindo a resposta de Isaac, não diz nada e se vira, ordena aos servos que tragam comida para seu quarto, ele levará. Leia de volta ao quarto deles. O Visconde rapidamente explica que foi um descuido meu. Por favor, Sua Majestade e Princesa, por favor, sentem-se. Virando-se, ele diz em voz baixa, Isaac, você deve se retirar por enquanto. Isaac se desculpa, na superfície, desculpe, fui muito ganancioso. Mas em seu coração ele pensa, tão teimoso, quão encantado ele ficou por esse monstro. Nesse momento, Leia levanta a cabeça, vamos comer juntos. Você também não está com fome? Ouvindo as palavras de Leia, a Isaac diz, obrigado, mas por dentro ele está furioso, apenas um monstro enganando humanos. No salão de jantar, Sua Majestade olha para Leia com alívio, apenas vê-la comer o faz sentir-se feliz. Isaac, sentado ao lado, continua observando cada movimento de Leia. Inconscientemente ele aperta os punhos. Nesse momento, Leia lança um olhar para Isaac ao seu lado. Ela olha para seu bife com alguma hesitação. E que, você pode ter isso olhando para o bife, Leia oferece. Isaac pensa que Leia está aprontando alguma de novo. Nesse momento, Sua Majestade fala a Leia, a comida não está do seu agrado. Herrin também se aproxima de Leia e pergunta, Sua Alteza, você não está se sentindo bem? Eu só queria compartilhar minha comida com ele. Ele não acabou de dizer que estava com fome. Que, como você não está com fome? Porque ela continua pensando que estou com fome. Como eu sei se ela mexeu na comida, eu absolutamente não posso comer isso. Então Isaac coloca uma expressão muito feliz e diz, obrigado, Sua Alteza. Enquanto pega o bife, ele secretamente belisca a mão de Leia. Leia solta a mão com dor. O bife cai diretamente no chão. Ah, você está bem, Tua Alteza? Leia não responde, ela pula da cadeira. Ela se agacha e pega o bife do chão, dá uma mordida. O que ela está fazendo? Será que ela viu meu passado de pegar comida das ruas? Ela está me avisando, para não me achar demais, para não esquecer meu passado humilde e miserável. Isso é um aviso, é zombaria, ela está me insultando, sua Miss. Comida deve ser comida à mesa, deixa eu te levar de volta ao seu lugar. Kofi fica de lado, observando tudo o que acabou de acontecer. Aquele pirralho é realmente risível, a cabeça cheia de pensamentos imorais. As pessoas escolhidas como olhos de gema são aquelas com corações bondosos. Não importa quão decepcionadas estejam com a humanidade, mesmo que se sacrifiquem, não abandonarão a humanidade. Porque são inerentemente boas, são muito amigáveis com os humanos. Antes que sua raiva atinja o limite e coloque a humanidade em perigo, elas escolherão o suicídio. Encontrar uma maneira de fazê-la cair na escuridão não é impossível. Desde que envolva a tribo demoníaca, até a alma mais pura será contaminada. Eu realmente quero ver como é uma alma tão pura. Após a corrupção, depois do almoço, todos vão para o pátio interno do castelo. Sua Majestade está acariciando um cavalo branco. Este cavalo parece gentil, mas na verdade é bem teimoso. Na época, até sua dona Selena levou uma semana inteira para domá-lo. A razão pela qual Sua Majestade trouxe este cavalo é que é o único cavalo que pode voltar ao palácio sozinho. Hurem, você deve se comportar hoje e levar meu filho. Clip-clop. Hurem resiste e dá 2 passos para trás.
Sua Majestade se sente um pouco impotente. Embora estivesse preparado mentalmente, ele realmente deu um passo para trás. Parece que não há espaço para negociação, não deixando ninguém, exceto seu dono, montar. É um sinal de bom treinamento. Heron é especialmente teimoso. Como eu deveria convencê-lo a deixar meu filho montar neste momento? Heron está vestindo Leia com um casaco de algodão branco. O tempo está tão frio, você precisa se agasalhar mais. Se vista bem, você vai montar um cavalo em breve. Ao ouvir sobre montar um cavalo, Leia se vira animadamente e grita: "Uau, vou montar um cavalo grande em breve." Então Leia se aproxima de Huram e o cumprimenta: "Posso te acariciar? Você é macio e fofinho." Huram levanta a cabeça e olha para Leia, então, com um baque, se deita no chão. Sua Majestade observa a cena diante dele, incrédulo. Esta é a primeira vez que vê Huram tão afetuoso, porque Leia consegue se comunicar com os animais. Huram sinaliza que Leia pode subir. Leia expressa suavemente sua gratidão. Então ela fica na ponta dos pés e, com um esforço, começa a subir. Haha, eu consegui, Huram. Leia acaricia Huram e diz: "Estou contando com você.